Tsuyoshi, um limpador de masmorras, fazia uma missão Rank C. Após a incursão dos heróis, sua equipe entrou para coletar o que restou. Ele verificava cantos e escombros por algo valioso, mas a maioria já havia sido levada. 3 horas se passaram, quase nada a mostrar, só um escudo danificado de pouco valor. Ele precisava de mais, as contas médicas da irmã não esperavam. Ignorando os outros, ele adentrou a caverna, além da área de busca. O túnel se estreitou e torceu até uma câmara que não estava no mapa. No centro, havia um poço seco. Curioso, ele olhou para dentro e notou um brilho fraco no fundo. Desceu com cuidado. Lá, semi-enterrado na poeira, estava um esqueleto com um anel de ouro no dedo. Ele o pegou e virou na mão. O brilho aumentou ao seu toque, e no momento em que o colocou, foi sugado para o portal. Ao abrir os olhos, ele se vê capturado pelo povo fera, diante de um altar, como um criminoso prestes a receber punição divina. Essa punição divina é um raio mortal do céu que atinge o altar. O rei das feras ordena que a punição comece. Um guarda anuncia que hoje 3 criminosos serão julgados. O primeiro é um deles, que vendeu informações secretas de suas terras aos odiados elfos e humanos. Ao ouvir isso, o povo fera fica furioso e exige a punição imediata do traidor. Os guardas arrastam o homem ao altar e declaram que o martelo do Rei Divino, um raio dos céus, esmagará todo o pecado. Dizem que ninguém sobreviveu após ser posto ali. Logo em seguida, um enorme raio atinge o homem, que morre instantaneamente. Então, o assistente do Rei das Feras avança e anuncia: Tsuyoshi, o povo fera o prepara para o altar. Aterrorizado, nosso herói implora que esperem, dizendo não ser um dos humanos que eles mencionam, vindo aqui por acidente. Mas eles não lhe dão ouvidos e o jogam com força no altar. Ele se sente mal ao pensar na irmã, Karina, e em seu sonho de ser herói. Enquanto os outros clamam pela punição divina, um raio desce, mas nosso rapaz rapidamente se esquiva. Todos, incluindo a garota fera, se chocam por ele ter evitado o golpe. Nosso herói se recusa a desistir, permanece firme, mas outro raio o atinge, e ele grita de dor. Com a ordem do assistente do Rei das Feras para trazer a terceira criminosa, o anel divino de Tsuyoshi começa a brilhar. Ele repara seu corpo, transformando-o. Os outros assistem confusos, pois o garoto ainda está vivo. O anel lhe confere habilidades como Olho Divino, Inventário da Consciência Divina e Duplicação Absoluta. Com a força renovada, nosso herói se aproxima do martelo divino, chocando o assistente, pois ninguém havia chegado tão perto do martelo. Quando o físico supremo de Tsuyoshi se forma, ele pega o martelo e raios explodem, deixando todos atônitos. O martelo divino volta ao tamanho normal, e uma voz do sistema diz ao garoto que ele atingiu o nível 3 e precisa ficar mais forte para liberar todo o poder do martelo. O assistente observa, incrédulo. Ele não acredita que um humano levantou o martelo divino, algo que nem o Rei das Feras conseguiu. Ele se lembra que quem levantar o martelo divino liderará o povo fera. Nosso herói verifica seu status e se sente bem mais forte. Enquanto está focado, uma fera enorme e poderosa voa furiosamente e o impede de tocar no martelo divino com as mãos sujas. Todos reconhecem a fera como Hyuga, o general, e pedem que ele restaure a honra do povo fera. Hyuga diz não saber como o garoto pegou o martelo, mas manda que o devolva e aceite sua punição. Nosso herói usa a habilidade Olho Divino, e ao examinar Hyuga, o sistema mostra as capacidades e níveis de poder do general. Ao notar o silêncio do garoto, a fera logo saca sua espada enorme, pronta para matá-lo. Nosso herói implora para ele esperar, dizendo ser um mal-entendido, mas a fera o ignora e ataca com sua espada. A garota fera observa nervosamente, sabendo que um golpe de Hyuga o cortaria ao meio. Com a espada da fera descendo, nosso garoto ergue o martelo divino a tempo e bloqueia o ataque, chocando a todos por parar o golpe de Hyuga tão fácil. A fera diz que o martelo salvou o garoto desta vez, mas não o protegerá na próxima. Tsuyoshi tenta novamente explicar que não é deste mundo, mas a fera o agarra e o atira para o céu, preparando para finalizá-lo com um golpe chamado Agitador Celestial. Nesse momento, o herói nota a perícia Duplicação Absoluta. Permite-lhe sentir o coração do oponente e copiar uma de suas habilidades ao tocá-lo. Sem hesitar, ele salta e toca o peito da fera, e o sistema lhe mostra muitas habilidades. Enquanto a enorme fera se prepara para atacar, nosso herói escolhe a habilidade Agitador Celestial, que se assemelha ao poder do martelo divino. Ele a usa para atacar, atordoando a todos com o golpe. Mas quando a poeira baixa, a fera está ilesa e o sistema informa a Tsuyoshi que, por ser apenas nível 3, não ter profissão e não poder usar uma arma direito, seu ataque não causou dano. A fera agora avança contra nosso herói para acabar com ele, mas antes do golpe, o Rei das Feras surge entre eles.
Uma explosão abala a área, e com a poeira baixa, todos se chocam. O rei das feras ajoelhado perante o garoto humano. O rei o encara calmamente e diz que o martelo divino o escolheu de verdade. Ele acrescenta que isso pode ser um sinal divino, pois em milênios, o garoto é o primeiro escolhido pelo martelo divino. O rei das feras se vira ao povo e diz que se este humano deve liderar o povo fera, precisa de tempo para crescer. Hyuga protesta, dizendo que ele é humano, mas o rei das feras pergunta se a profecia disse que o líder devia ser um homem fera. Então, o rei das feras pergunta o nome do herói e fala gentilmente, dizendo que, se ele carregar o futuro do povo fera, será libertado, mas agora está fraco demais. Ele diz que em um ano deve fortalecer-se e voltar, só então decidirão se ele é digno de ser líder. O rei das feras marca a testa do garoto com magia, avisando que, se não retornar em um ano, a marca o levará à morte onde estiver. O garoto aceita e a garota fera, a próxima a ser punida, o incentiva a ficar mais forte e conquistar a liberdade. Quando Tsuyoshi usa o olho divino nela, vê seu nível ser 72, mas não seu nome. Ela o instrui a não desperdiçar o milagre divino. Ele concorda, percebendo que não há tempo para hesitar. Primeiro, sobreviver. Depois, voltar ao seu mundo. Ele aceita a oferta do rei, mas pede uma coisa, que a garota fera venha com ele, pois ela pode ser útil, e o rei concorda. Mais tarde, ele está fora, olhando para o anel que tirou do poço. Ele pensa na voz misteriosa que ouviu antes e percebe que tudo começou com este anel ilimitado. Sente-se confuso, sem saber como voltará ao seu mundo de origem. Nesse momento, a garota fera se aproxima. Chamando-o de mestre, ela diz que os preparativos estão prontos e que decidiu servi-lo por ele tê-la salvado. Segurando-lhe a mão, ela pergunta se pode chamá-lo de mestre. O rapaz fica sem jeito, pois ninguém falou com ele assim antes, mas ele concorda. Eles seguem, e enquanto o herói observa, ele percebe que este outro mundo é belo à sua maneira. De repente, ele se lembra da irmã em casa. Nesse momento, o sistema notifica que a passagem ilimitada está disponível, com recarga de 24 horas. Ele compreende que veio a este mundo através da passagem ilimitada, e usando o mesmo caminho, poderá regressar. Com esse pensamento, ele comanda o anel a abrir a passagem ilimitada. Uma luz brilhante emana, e o herói desaparece. Num instante, ele é transportado de volta ao seu mundo, sentado no mesmo poço de onde foi puxado pela primeira vez. Ele verifica o sistema e se surpreende ao ver que suas habilidades continuam ativas aqui, e o martelo divino está seguro no seu inventário. O sistema informa que seus status são compartilhados, mas os itens não. Para usar itens em qualquer mundo, coloque-os antes no inventário da consciência divina. Enquanto ele processa tudo isso, ouve seus amigos o chamando para sair do poço antes que a caverna se feche. Olhando para eles, fica confuso. Passou 5 horas no outro mundo, mas aqui o tempo não passou. Ele percebe que o tempo congelou enquanto esteve fora. Com uma corda, seus amigos o puxam do poço. Enquanto sobe, ele se pergunta se o tempo parou no outro mundo. Outra pergunta surge. Quem é o verdadeiro dono do anel ilimitado? Ao sair, ele comenta que o próximo teste é amanhã, então irá testar suas novas habilidades. Ao voltar da caverna, nosso herói se recorda do triste passado. Ele se vê carregando a irmã nas costas, com as pernas dela feridas, correndo sob forte chuva, enquanto um monstro poderoso destrói a cidade atrás deles. Correndo, ele chora ao notar que seus pais se foram devido à destruição. Nesse momento, seu tio Nakazato aparece e o manda continuar correndo, ou o monstro matará ele e a irmã. Nosso garoto concorda e continua a correr. Ao recordar, ele está no hospital com sua irmã, Karina. Ela pergunta se ele planeja refazer o teste amanhã, já que voltou do trabalho hoje. Ele garante que está bem. Ao perguntar sobre as pernas dela, a enfermeira explica que a dor no nervo surge e some devido à lesão, exigindo medicação regular. Nosso herói usa seu olho divino para examinar as pernas dela. As pernas estão 98% danificadas, sem chance de recuperação natural. A chance dela andar é de 1%. Ele pensa que ela deveria ter tido uma vida normal, ir à escola, sair com amigos e viajar, e percebe que ela deve ter desejado viver cada dia com um sorriso. Com esse pensamento, ele sai triste, pois ela é sua única família e não suporta vê-la sofrer mais. Ele decide fazer o que for preciso para ajudá-la a andar novamente. Ele pensa que, virando herói, poderá ter acesso a mais recursos, informações e talvez até uma cura para ela. Então, decide se tornar um herói. Chegando ao local do teste de despertar, outro rapaz já está sendo testado. Ele é nível 3 com 540 de poder de combate, qualificado como herói. O médico lhe dá um emblema de herói e o rapaz sai orgulhoso. Agora é a vez de Tsuyoshi. O médico o olha e pergunta se ele realmente quer refazer o teste após falhar.
Ele avisa que quando estiver pronto, é só entrar e colocar a mão no aparelho. Mas ele avisa que a máquina escaneia tudo, então o resultado será o mesmo de antes. Nosso herói entra na sala, pensando que já sabe que seu nível é 3, então deve passar desta vez. Mesmo assim, ele está incerto sobre seu poder de combate. Ele põe a mão na máquina e ativa sua habilidade Físico Supremo. De repente, a área treme como um terremoto. A máquina acende, exibindo nível 3, combate 5400. Ele fica chocado. O recorde de poder de combate, que durou 30 anos, acaba de ser quebrado. Curioso com a força do martelo divino, ele o retira. O sistema o alerta. Seu nível e condições atuais são insuficientes para liberar o poder do martelo. Uso limitado a 1 segundo. Nosso herói percebe que 1 segundo basta para a máquina registrar sua força. Ele coloca a mão no aparelho e libera o poder do martelo. Uma onda de energia azul intensa explode do martelo e ele sente uma dor aguda percorrer seu corpo. O chão treme novamente com outro terremoto na cidade e a máquina desliga devido a um apagão. O médico entra e o impede, explicando que o teste foi suspenso devido à falta de energia. Ao sair da filial, nosso herói pensa no perigo do martelo divino. Ele decide não usá-lo até ficar forte o bastante, pois drena sua energia. Mesmo assim, ele está feliz, sendo um herói oficial com seu emblema. Depois, ele vai ao campo de treinamento, onde vários jovens heróis estão reunidos. Gaia se apresenta como o treinador. Tsuyoshi usa sua habilidade para ver que Gaia é nível 9, com 1200 de poder de combate. O treinador avisa ao grupo que entrarão numa masmorra Rank D amanhã. Ele explica que a experiência em campo os ajudará a descobrir sua vocação. Alguns heróis pedem para treinar o físico primeiro, mas o treinador recusa, sem tempo, e avisa que o treino será rigoroso. Então, quem não estiver pronto, pode sair. Enquanto escuta, ele pensa na garota fera do outro mundo. Assim que a passagem ilimitada recarregar, ele voltará para vê-la. Depois, volta para casa, onde o noticiário fala do terremoto recente na cidade, mas, felizmente, sem feridos. Nesse momento, ele percebe que o tempo de recarga acabou, ativa a passagem ilimitada e retorna para o outro mundo. Olhando, vê que tudo continua como estava antes. Suas roupas voltaram a ser as mesmas da primeira vez que esteve aqui. Sentado no chão, pensativo, a garota fera se aproxima e pergunta se algo está errado. Ele sorri, diz que está bem e pede para ela o guiar, pois quer subir de nível rápido. Ela concorda e diz que há um ninho de goblins de nível 3 por perto, bom para treinar, mas avisa que mesmo sendo nível 3, são pervertidos e perigosos. Ele aceita, e eles seguem para lá. Ao chegarem, ele aponta que ela é nível 72, então goblins serão fáceis para ela. Surpresa, ela questiona como ele sabe o nível dela e explica que se ela ajudar, ele não ganha experiência. Ainda assim, Tsuyoshi quer ver as habilidades dela. Ela saca a adaga e ataca 2 goblins. Com um golpe certeiro, ela os derrota sem esforço. Ao vê-la, ele se admira e pede que ela o ensine a técnica que usou. Ela explica ser o corte de passo instantâneo, usado por guerreiros de alto nível. Não é algo que ele possa aprender, especialmente sem ter escolhido uma profissão. O garoto diz que se tornará um guerreiro como ela, mas sabe que, sem o martelo divino, precisa de outra arma por enquanto. Nesse instante, o sistema o notifica de sua mudança para a ocupação de guerreiro. A garota fera cora ao perceber que ele a escolheu por causa dela. De mãos dadas, ela promete ajudá-lo a subir de nível, mas diz que primeiro precisarão de equipamento. Enquanto conversam, goblins aparecem por perto. O poder de combate deles é 420. Nosso herói percebe que lutará sozinho. Ele pega a adaga da garota pensando ser boa chance de testar o agitador celestial. Assim, ele ataca os goblins e com um golpe forte, os derrota logo. A garota fera se surpreende e nosso herói, confiante, diz que cuidará do resto dos goblins com facilidade. Ele pensa que, até o final da noite, alcançará o nível 4. A garota lhe oferece uma arma, mas ele pega um porrete de goblin e diz que por enquanto servirá. Ela o lembra de se apressarem para conseguir equipamento, pois ele não tem nenhuma proteção. Ele concorda, pensando que precisará de armas e de armadura. Ao caminharem, nosso herói recorda a pesquisa feita sobre o inventário da consciência divina. Ao contrário do normal, itens aqui podem ser usados em ambos os mundos. Ele só tem 2 slots agora. Um já está ocupado pelo martelo divino, restando só um espaço. Lendo as instruções do sistema, ele aprende que os espaços aumentam com seu treino e força. Enquanto pensa nisso, ele encara a garota que fica confusa e pergunta se há algo em seu rosto. Ele sorri e diz que estava verificando se ela o seguia. De repente, ela o avisa que há mais goblins nível 4 à frente.
Ela avisa: quanto mais fundo, mais fortes os goblins. Ele precisa ficar alerta. Ao avançar para atacar, nosso herói percebe que goblins mais fortes rendem mais experiência. Sem hesitar, ele salta, ansioso para lutar sozinho. Com um golpe, ele derrota os goblins na hora e diz que quanto maior o nível do inimigo, mais experiência ele ganha. Mas ele nota que seu bastão de madeira quebrou e está muito fraco. A garota observa chocada, sem crer que ele os derrotou com uma arma tão fraca. Ao avançarem, goblins crescem em número e nível, mas o poder de Tsuyoshi os torna irrelevantes. Enquanto luta, ele pensa que nunca esperou que os bônus neste mundo fossem tão grandes, e também que está subindo de nível muito mais rápido do que antes. Após o último Goblin, ele recorda seu tempo como faxineiro, quando os heróis levavam todos os itens e pontos de experiência. Agora, ele pode reter toda a experiência, e os monstros dão mais experiência que antes. Então, acham o esconderijo perto do chefe Goblin. A garota avisa que o chefe é perigoso e foi possuído pelas trevas. Nosso herói receia que este mundo também tenha trevas. Ela explica que inimigos possuídos são poderosíssimos. O chefe é nível 6, mas possuído pelas trevas, sua força cresce muito. Ela diz que cuidará do chefe Goblin, pois é perigoso, mas ele recusa e o derrota com as próprias mãos. Ele pensa naqueles que mataram seus pais e jura matar todos eles. Corajosamente ele salta no chefe e o chuta na cabeça, mas o chefe o joga de lado. O chefe tenta atacar com sua enorme língua, mas a garota a corta com sua adaga. Nosso herói se levanta, pensando que ninguém que ameace sua irmã terá permissão de matá-lo. Ele ativa o físico supremo na mão direita e grita que, sem arma, usará o próprio corpo. Com um soco potente, ele atinge o chefe Goblin, que se despedaça e é derrotado. O nível de Tsuyoshi sobe para 4, e ele, feliz, diz que aniquilará a escuridão. O sistema alerta que sua mão está ferida e precisa de tratamento. A dor se torna insuportável, e quando ele está prestes a desmaiar, a garota fera o segura e o tranquiliza, dizendo que tem um remédio que vai ajudar. Ela aplica o remédio na mão ferida dele, e depois de cerca de 1 hora, nosso herói acorda se sentindo muito melhor. Seu corpo sarou bem e a garota se alegra ao ver que o remédio agiu. Ela o avisa que é hora de coletar as recompensas, e ele aceita. Ao chegar no local, o sistema notifica que as recompensas foram adicionadas. Diante deles, 2 baús, um comum e um sombrio. Nosso herói se surpreende com um saque valioso. Ele abre o baú sombrio primeiro, e o sistema anuncia o conjunto do Goblin sombrio. De repente, ele lembra que só tem um espaço no inventário da consciência divina. Com esperança, ele confirma para guardar o conjunto e se alegra por caber num só espaço. Depois, vira-se à garota e pergunta se sabe costurar. Ela confirma, dizendo que costura as próprias roupas desde criança e que até trouxe seu kit de costura. Mais tarde, sob um lindo céu noturno, a garota senta e costura uma camisa para ele. Ele a observa, feliz. Agora que ele subiu de nível, sabe que é hora de voltar ao seu mundo. Ele sugere que descansem e ela concorda. Juntos, encontram um lugar para dormir. Algum tempo depois, nosso herói volta ao seu mundo, no mesmo local de antes do teletransporte. Exausto, ele recorda como ele e a garota encontraram um local tranquilo para ficar e que teve de esperar ela dormir para poder retornar. Deita-se na cama, pronto para dormir, sabendo que amanhã explorará uma caverna neste mundo. Na manhã seguinte, ele abre o sistema e escolhe o conjunto Goblin Sombrio. Ao pressionar o botão Sim, o sistema exibe a habilidade Tentáculos Rugidores. Ativada, essa habilidade emite um grito que atordoa inimigos de baixo nível próximos. Nosso herói sorri, animado com a habilidade, mas percebe o risco. Se outros heróis o virem com este traje raro, ele pode arranjar problemas. Muitos heróis não hesitariam em matar para roubar equipamentos. Ao perceber, ele aperta o outro botão para normalizar suas roupas. Ele pensa ter uns minutos antes da reunião e que deveria comer algo. De repente, a enfermeira liga, avisando que homens no hospital querem levar sua irmã, Karina, alegando que ela lhes deve dinheiro. Ao ouvir isso, nosso herói se choca e lembra de ter pego dinheiro emprestado, mas não entende por que buscam a irmã, já que ele os paga semanalmente, como combinado. Com raiva, ele corre para o hospital para salvar sua irmã. No hospital, os homens a estão tratando mal. Dizem que o irmão dela pegou dinheiro emprestado e não pagou, então a levam como parte do contrato. Um deles pensa que emprestaram o dinheiro porque o chefe gosta da garota e ela poderia ser vendida no mercado negro. Karina insiste que seu irmão não assinou tal contrato, mas o homem diz que os pagamentos semanais mal cobrem os juros. Ao agarrar o rosto dela e falar rudemente, eles ouvem a porta arrombar e veem que Tsuyoshi chegou. O homem pergunta por que ele está tão irritado, dizendo que tudo está conforme o contrato, mas quando ele diz não precisar de tal irmã, nosso herói o soca com força, derrubando-o.
Ao ver isso, um segurança o ataca, mas nosso herói soca e quebra o braço dele instantaneamente. O chefe, irritado, diz que ninguém jamais desafiou a gangue da Cobra Azul e saca uma arma. Quando ele atira, nosso herói calmamente pega a bala com a mão, deixando sua irmã e os outros em choque. Diz ser herói, então pegar uma bala não é difícil para ele. Nesse momento, a enfermeira chega com a polícia para ajudá-lo e a sua irmã, mas ao entrar, vê os bandidos já implorando para que o rapaz não os machuque. Eles garantem que ele pode pagar quando quiser, mas avisam que, se atrasar, o jovem chefe deles, que também é um herói, não se calará. Eles se desculpam pelo incômodo e saem em silêncio. Eles cochicham, achando que o chefe é um guerreiro nível 100 e o rapaz é só um aprendiz. Decidem reportar ao chefe e deixar que ele resolva. Enquanto isso, nosso herói pede desculpas à irmã por trás, dizendo que queria visitá-la antes, mas passou os últimos dias tentando descobrir como pagar o dinheiro que deve à gangue. Ela pergunta se virou herói. Ele confirma, mas diz ser estagiário. Será reconhecido após completar a missão na caverna hoje. Ele recorda que pegou $60.000 da gangue da Cobra Azul para o tratamento da irmã. Mesmo como herói oficial, ele levaria tempo demais para ganhar esse dinheiro, então decide vender seu equipamento de herói. Mais tarde, ele e um grupo de aprendizes chegam à caverna. Sua treinadora diz que a missão de hoje testará suas habilidades para ver se estão prontos para serem heróis. Mas ela impõe uma regra. Todo equipamento de herói achado na caverna deve ser entregue a ela. Ao ouvir a instrutora, Tsuyoshi lembra de algo similar, mas se tranquiliza, achando que nada valioso estaria numa caverna de baixo nível. A instrutora explica que, se a seguirem e obedecerem, passarão no exame sem problemas. Para ser herói oficial, cada recruta deve pagar-lhe 20.000 ienes. Nesse momento, nosso herói pergunta por que pagar, se já vão entregar todo o equipamento encontrado. A treinadora simplesmente diz que são as regras dela, e se ele for pobre demais, pode fazer o teste solo. Ao ouvir isso, os outros sussurram que nenhum estagiário passou no teste solo, e heróis de elite evitam cavernas sozinhos. Tsuyoshi, calmamente, aceita o teste solo, surpreendendo a todos, e segue para o portal do desafio individual. Um sujeito o alerta de que está errando, e ninguém voltou deste desafio. Ainda assim, nosso herói não lhe dá ouvidos e entra sem hesitar. Do outro lado, ele se encontra em uma bela floresta. Ele olha em volta, surpreso. Ele esperava uma caverna escura e sombria, mas o lugar é claro e cheio de vida, diferente das cavernas que ele já viu. Então, um Goblin o ataca por trás, mas o golpe não faz efeito. Sem se assustar, nosso herói pega o porrete do Goblin e o ataca com força, dizendo que seu poder é 6.400 e um Goblin de baixo nível não é páreo. Após derrotá-lo, ele vê que seus pontos de experiência só sobem 20. Este campo de treinamento real oferece muito menos que o outro mundo. Então ele grita um aviso aos Goblins: sem ataques furtivos, venham todos de uma vez. Dezenas de Goblins saltam das árvores para atacá-lo. Nosso herói ativa seu conjunto de Goblin sombrio. Com um alto rugido, ele usa a habilidade Tentáculos Rugidores, e todos os Goblins são estraçalhados em segundos, encerrando a batalha. Fora da caverna, o treinador olha o cronômetro. Já se passou quase 1 hora, e ele assume que Tsuyoshi deve estar morto. Mas para sua surpresa, o herói surge do portal, vivo e com um teste solo completo. Enquanto isso, Gaia sai do portal com o grupo e afirma que sem ele, estariam todos mortos há muito tempo. Ele exige 40.000 ienes de cada, em vez dos 20.000 originais, por tê-lo salvado. Nesse momento, ele recebe uma ligação do supervisor. Sua expressão muda para choque ao ouvir que o garoto passou no teste solo. Sem perder tempo, ele corre para verificar. Ele confronta Tsuyoshi e pergunta como ele passou no teste, sendo nível 4. Nosso herói limpa calmamente o sangue de Goblin, e quando o treinador pergunta se ele usou equipamento de alto nível, ele simplesmente comenta que nada é impossível, e talvez seja graças aos 20.000 ienes que o treinador tentou cobrar. Ouvindo isso, o treinador o agarra e exige resposta. Mas o garoto zomba de novo, dizendo que alguém de nível 9 e só 1.200 de poder não impressiona para um treinador de guilda. O treinador lhe desfere um soco forte, mas nosso herói o para com facilidade, chocando o treinador por ter defendido seu golpe sem esforço. Mais desconfiado, saca uma adaga e exige que ele revele o que esconde. Quando tenta esfaqueá-lo, a adaga se despedaça no impacto, destruída pelo físico supremo do herói. Para não expor seu segredo e evitar atenção indesejada, ele finge pavor, como se a adaga o tivesse assustado. Nesse momento, outro oficial chega e mostra ao treinador a identificação de Tsuyoshi, confirmando-o como herói certificado.
Mais tarde, o garoto volta para casa e, na cama, reflete sobre como começou a atrair atenção, principalmente de Gaia. Ele também pensa na garota fera que ficou no outro mundo. Nesse momento, Gaia chega ao prédio com outro mago para matar nosso herói e roubar seu equipamento. O mago, nível 10, com 3.500 de poder, usa magia para arrombar a fechadura da porta. Porém, antes que consiga, ele chuta a porta e acerta o mago na cabeça com um bastão, usando o agitador celestial. Ele logo sente a pressão, pois o mago está 6 níveis acima, e a batalha será difícil. Ele vê o poder de combate como uma métrica útil, mas não determinante para a habilidade de um herói. Seu poder de combate é 6.400, mas o nível é 4. Se a diferença for de até 2, ele se vira. Mas quando a diferença aumenta, como contra alguém nível 10, mesmo com menor poder de combate, a vantagem de nível os torna mais difíceis. Fugir é a melhor opção. Nesse instante, o mago se levanta, impressionado por o garoto ter reforçado a defesa da capa, mas avisa que o matará e roubará tudo. O mago ativa a magia de fogo em sua capa, enviando ondas de calor ao herói, que sente o corpo queimar. Percebendo que piora rápido, o garoto corre. Ele salta da janela, focando sua técnica de aprimoramento físico nas pernas. Com o conjunto do Golden Sombrio, ele crê absorver o impacto da aterrissagem. Mas, ao se preparar para pousar, um terceiro atacante, nível 12 com 3.900 de poder, o atinge no ar, jogando-o no chão. Felizmente, ele já havia reativado o aprimoramento de corpo antes do impacto, sofrendo dano mínimo. Enquanto ele se levanta, o novo inimigo salta atrás dele, surpreso ao ver que o garoto ainda está vivo. Nesse momento, Gaia e o mago chegam ao local. Vendo-os prontos para matá-lo e roubar seu equipamento, o herói decide que, se eles o atacarem para matar, ele revidará. Ativa o conjunto do Goblin Sombrio e tenta usar Tentáculo Rugidor. Mas a habilidade falha, seu nível é muito baixo para usá-la agora. Os 3 atacantes avançam, querendo acabar com ele e levar tudo. Mas percebendo que o Anel do Infinito carregou, ele pode voltar ao outro mundo. Sem hesitar, abre o caminho do infinito, e antes que os inimigos o alcancem, ele desaparece pelo portal. Ao sumir, ele declara que voltará mais forte e a verdadeira luta começará. Momentos depois, ele retorna ao mundo das feras, no ponto exato de onde partiu. Olhando ao redor, ele pensa, hora de evoluir e dominar novas habilidades. Ele observa a garota fera ainda adormecida, e ao perceber que a noite permanece, decide repousar um pouco antes que a verdadeira jornada inicie. Ao notar seu cheiro de flor de cerejeira, sente um clima de romance por um momento. Mas a lembrança dos 3 o perseguindo volta à sua mente. Ele rapidamente se lembra que primeiro precisa lidar com a crise em seu mundo original. Antes, deve focar em subir de nível e aprender habilidades novas. De manhã, a garota fera acorda, dizendo que teve o melhor sono em muito tempo. Enquanto isso, o herói não dormiu, pois sua mente estava agitada. Ele pede gentilmente para ela costurar roupas novas, pois partirão logo. Ela concorda e explica que, para aprender habilidades, precisa de pergaminhos, sendo o modo mais rápido estudar na academia de combate. Juntos eles seguem para uma pequena academia na tribo Homem-Fera. Um velho Homem-Fera o saúda e pergunta se é o humano que o Rei Fera procura. Ele então estabelece as condições de matrícula, alcançar o nível 6 e passar no exame. Nosso herói desanima um pouco. A garota fera parece culpada e pede desculpas, dizendo que treinou tanto nas cavernas que não sabia dos requisitos. Ele a tranquiliza, dizendo que só precisa subir de nível e voltará. Ela diz que uma caverna próxima de baixo nível é perfeita para treinar e ganhar experiência. Ao partirem, o velho Homem-Fera resmunga que, se o Rei Fera não o quisesse, o teria aniquilado ali e faz comentários ríspidos sobre a garota fera. Ao ouvir isso, ela se culpa, pensando que seu mestre enfrenta problemas por sua causa. Decide contar a verdade e partir. Porém, nosso herói se vira, e segurando o velho pelo colarinho, o avisa que se ele falar assim de novo, rasgará sua boca. Ele exige que o velho peça desculpas à garota fera imediatamente. O Homem-Fera afirma que a garota é uma híbrida de humano e fera, e por isso não tem nome. Ele apenas constata os fatos. Tsuyoshi então entende por que seu nome não apareceu ao vê-la com seu olho divino. Vários homens-fera apontam flechas para ele, e o velho o alerta para não ser arrogante só porque o Rei Fera se interessou. Se desrespeitar um guerreiro fera, será tratado com igual força. O velho Homem-Fera propõe que, se o garoto passar no exame, ele pedirá desculpas à garota fera, mas duvida que um humano como ele consiga. Nesse momento, a garota fera diz a Tsuyoshi para não se envolver, mas o garoto a surpreende ao dar-lhe um nome, Sakura. Ele então lembra ao velho que deve um pedido de desculpas a Sakura após o exame.
Com isso, eles partem para subir de nível. Ela sugere caçar homens-fera-raposa, que são raros, e ele concorda. Ela pergunta por que ele deu o nome, e ele explica que ela sempre tem um leve cheiro de cerejeira, então o nome pareceu perfeito. Ao ouvir isso, ela o abraça e agradece, fazendo-o corar. Entram na caverna e ela pergunta o que ele achou da adaga. Ele está satisfeito, pois não é de primeira, mas mais forte que um porrete de goblin. De repente, avistam os homens fera-raposa, nível 5, com 720 de combate. Ele pede para ela ficar e guiá-lo como sempre, pois quer a experiência sozinho, sem a interferência dela. Ela recua e o herói avança aos homens fera-raposa, ansioso por testar a nova adaga. Ela lembra que o homem fera-raposa é rápido e adverte sobre golpes amplos. Ao iniciar a batalha, nosso herói nota a velocidade dos homens fera-raposa, mas, ativando seu físico supremo, o surpreende. Ele afirma que, com o poder de combate deles, não podem nem arranhá-lo. Com um golpe de força total, derruba 3 instantaneamente. Vendo-os cair, ele pensa que subir de nível neste mundo é muito mais rápido, e como não há competição por recursos, ele pode monopolizar toda a experiência. Mas ele pensa nos 3 do mundo original. Eles não só têm nível superior, mas também maior poder de combate. Mesmo forte, a diferença de nível os torna difíceis. Ele precisa diminuir a diferença, adquirir ao menos 4 novas habilidades. Então, ele diz a Sakura que deve chegar ao nível 6. E ao conseguir, o fará se curvar e pedir desculpas a ela. Adentrando a caverna, avistam o chefe Homem-Fera-Raposa Sombrio. É um inimigo de nível 7, com uma espada enorme que logo atrai o herói. O tamanho e poder da arma parecem perfeitos para ele, e ele se pergunta se cairá após a luta. Sakura nota seu interesse e pergunta se ele a quer. Ela garante que inimigos deixam itens, mas a taxa de queda depende da raridade. O melhor é continuar caçando até conseguirem o que precisam. A eficiência também varia dependendo da caverna, e itens especiais podem aumentar as chances. Ao ouvir isso, nosso herói vê semelhança com um jogo, por suas taxas de queda. Ele foca no chefe, e o sistema mostra que a espada, Luz Gélida Negra, tem apenas 6% de chance de queda. Porém, o sistema oferece outra opção: trocar itens sob condições. Recompensas de trocas variam com nível e habilidades. Atualmente, a única troca disponível é o pergaminho de queda de alta probabilidade, que aumenta a taxa de drop. Ele pode trocar por 3 deles. Cada um aumenta o drop em 30%. Os 3 juntos, a chance seria de 96%. Animado, ele pega os pergaminhos do sistema, dizendo à garota: "Vamos pegar aquela espada, ela me deixará mais forte." Empunha a adaga e salta ao Homem-Fera-Raposa Sombrio, pedindo direções. O chefe desfere um golpe poderoso com sua espada, mas nosso herói desvia a tempo, sentindo o efeito gélido da arma. A garota o avisa que o chefe não é só rápido, mas também forte. A espada tem magia de gelo, o deixará lento e drenará sua estamina se o atingir. Ela o instrui a focar nas fraquezas do chefe e encerrar a luta rápido. Ela diz que o Homem-Fera-Raposa Sombrio teme fogo, e óleo de chama na adaga ajudará. Nosso herói aplica o óleo e incendeia a lâmina para atacar de novo. Ela aponta os pontos fracos do chefe, axilas e pescoço. Nosso herói vê uma abertura e atinge o braço, causando dor ao chefe. O sistema o notifica que, ao atingir um ponto fraco, o status do inimigo muda para covardia, dobrando o dano recebido. Encorajado, ele se prepara para outro golpe, e a garota o avisa que nesse estado, inimigos revelam pontos fracos mais claros, mas o adverte a ficar alerta, desviar com cautela e buscar outra chance. Ao saltar para o chefe, ele tenta atacá-lo. Mas graças ao conselho de Sakura, ele desvia do ataque a tempo. O chefe parece cansado, é a sua chance. Concentrando seu físico supremo nos braços, desfere um golpe no pescoço do chefe, causando grande dano. Sem perder um segundo, ele crava a adaga na cabeça do chefe Homem-Fera-Raposa Sombrio, derrotando-o por completo. Nosso herói usa os pergaminhos antes dos itens surgirem. A taxa de queda da espada salta para 96%. Logo, vê a espada de Luz Gélida Negra e ganha muitos pontos de experiência. Ele pega a espada e se maravilha, nunca segurou arma tão potente. Ele pensa consigo mesmo que, com esta lâmina, talvez consiga derrotar os 3 inimigos que o esperam em seu mundo original. Ele lembra que alcançar o nível 6 é seu próximo objetivo, por ele e por Sakura. Ele se vira e pergunta se há um jeito rápido de subir de nível. Ela garante ser simples. Usarão um pergaminho de reinício para zerar a caverna e lutar de novo. Ela diz ter itens úteis para agilizar, como poções de cura. Mas primeiro, devem fazer uma breve pausa para se recuperar. Ambos sentam fora da caverna enquanto ela usa o pergaminho de reinício, restaurando-a. Nosso herói volta, segurando a espada de Luz Gélida Negra para enfrentar os inimigos.
Ao derrotar o Homem-Fera Raposa comum, a garota explica que certas armas têm efeitos especiais e poder variável. Ela crê que ele encontrará itens melhores. Ele pensa ter o martelo do Rei Divino, mas com seu físico supremo, só o segura um segundo antes de ficar pesado demais. Ele volta à sala do chefe e nota que atingiu o nível 5. Agora, é hora de derrotar o chefe novamente. Usando o pergaminho de reinício, ele repete o processo 6 vezes, zerando a caverna e derrotando chefes. Após a sexta vitória, ele sobe ao nível 6, com poder de combate em 8.800. Após tudo, ele diz ter recuperado a estamina 6 vezes, da manhã à noite, e coletado um conjunto completo de Homem-Fera Raposa. Na academia, o velho Homem-Fera e um amigo dizem que nenhum humano atinge o nível 6 tão rápido. De repente, nosso herói entra, usando a armadura do Homem-Fera Raposa. Ele os encara e diz que duvidaram que alcançaria o nível 6, mas já o fez. Os dois velhos se chocam ao vê-lo subir 2 níveis em um só dia. Nosso herói exige que o examinador seja acordado já, pois não esperará até amanhã. Ele ordena ao Homem-Fera que peça desculpas a Sakura. Os Homens-Fera trazem o examinador que resmunga. Estava prestes a dormir. Ele os alerta. Se perderem o tempo dele, haverá consequências. Nosso herói avança e afirma que cumpre todos os requisitos. Ele exige iniciar o teste imediatamente e menciona que quer escolher uma habilidade do cofre. Em toda a academia, os pergaminhos de habilidade ficam num cofre, e quem passa no teste pode escolher um. O examinador comenta que o garoto está falando demais, mas quando um colega sussurra em seu ouvido que ele subiu 2 níveis em menos de um dia, o examinador fica chocado. Então ele diz que não sabe qual truque o garoto usou, mas tudo bem, eles vão prosseguir. Ainda assim, ele diz que um humano passar no teste de feras é ridículo. Logo, o comandante da academia avança para iniciar o teste. Ele explica que os Homens-Fera valorizam a força, sendo o poder físico o requisito principal. Ele revela uma grande laje de pedra e diz que, se rachá-la com um soco, passará e acessará o cofre de habilidades da Academia dos Homens-Fera. Os outros dois olham a laje e sussurram que o comandante é. Testando este garoto com uma pedra sideral, material raro e poderoso que até guerreiros de nível 10 não racham. Dizem que a pedra veio do céu, e espíritos a usam para forjar armas. O comandante avança e demonstra o desafio. Ele usa toda a força para socar a laje, criando uma pequena rachadura. Agora é a vez de Tsuyoshi, confiante em seu físico supremo, decide ajustar seu aprimoramento para aumentar o poder e o impacto de seu punho direito. Ativando o físico supremo em 50%, ele dá um soco poderoso que estilhaça a placa de pedra instantaneamente, deixando os Homens-Fera em choque. Nosso herói comenta que usou muita força, mas não foi tão difícil assim. A garota fera diz que ele pode acessar o cofre de habilidades, mas ao perguntar se passou, o comandante nega, alegando que as rachaduras vieram da sua demonstração. Assim, quebrar a placa não conta, pois Tsuyoshi usou o poder dos Homens-Fera, não a própria força. O comandante continua o teste. A próxima prova é entortar a barra, um desafio de força tradicional. O objetivo é simples, entortar uma barra de ferro resistente usando só a força. Nosso herói ativa físico supremo a 50% e entorta a barra sem esforço. O comandante fica pasmo, mas não reconhece seu sucesso. Ele declara que usarão o método mais primitivo, queda de braço. Se o garoto aguentar 10 segundos contra o guerreiro mais forte, será aprovado. Nosso herói aceita sem hesitar. Ao surgir o guerreiro mais forte, ele ativa o físico supremo em 70%, o derrota instantaneamente e o comandante fica sem palavras. Nosso herói diz que completou e passou nos 3 testes, e os Homens-Fera concordam. Ele vira-se para o velho Homem-Fera e o lembra de sua promessa a Sakura. O velho Homem-Fera se adianta e pede desculpas pelas palavras duras. Ela, desconfortável, diz que não precisa se desculpar, mas ele, gentilmente, a convence a aceitar. Em seguida, eles vão para a entrada do cofre de habilidades. O comandante o informa que, pelas regras da academia, só pode escolher um pergaminho por entrada. Ele explica que, ao entrar no cofre, terá 3 minutos para escolher um pergaminho. Se ele quebrar o selo de um pergaminho, a habilidade é sua. Mas se o tempo expirar antes que ele escolha, as regras o expulsarão e ele não poderá entrar por um tempo. Vendo a confusão de Tsuyoshi, o comandante acrescenta que a Academia de Combate é uma instituição de prestígio de toda a região. Feiticeiros e magos de alto nível colocaram selos e barreiras mágicas para proteger o cofre. A garota fera diz que academias de nível superior têm condições mais rigorosas. Então, herói e garota entram no cofre. Ao olhar, ele se maravilha e entende a necessidade de tantas proteções mágicas, pois há inúmeros pergaminhos de habilidades. Ela admite ser sua primeira vez vendo o cofre, e que cada pergaminho está selado, impedindo a identificação.
Ao escanear os pergaminhos, ele pensa em usar duplicação absoluta, mas achar uma habilidade poderosa é difícil. Ele se lembra dos 3 inimigos em seu mundo original e sabe que precisa de uma habilidade forte para enfrentá-los. Ele ativa sua habilidade num pergaminho, revelando pancada de escudo, mas logo descarta, pois nem usa escudo. Ela mostra outro pergaminho, passo de vendaval, para arqueiros, mas ele não se interessa. Ele olha o cronômetro, só 2 minutos, e nada útil achou. Ela lhe mostra um pergaminho de contra-ataque, mas ele rejeita. Ao checar mais pergaminhos, o tempo cai para 1 minuto. Ele só poderá ver o conteúdo dos pergaminhos quebrando os selos, o que exigirá muita força. Ele pergunta à garota se ela tem poções de vigor e energia, pois logo precisará. Ele a manda se abrigar, e ela concorda. Ele ativa uma poderosa habilidade, liberando energia azul que surpreende os homens fera de fora. Ele empunha o martelo do Rei Divino, uma arma forte demais para seu nível, segurando-a por apenas 1 segundo, mas 1 segundo é o bastante. Ao segurar o martelo do Rei Divino, Sakura se surpreende, pensando que não acreditaria se não tivesse visto. Então, ele golpeia o martelo no chão, afirmando que quebrará todos os selos dos pergaminhos. A câmara toda treme violentamente. O impacto quebra os selos e a garota fera fica atordoada com a força do golpe. O martelo desativa e nosso herói sente uma dor aguda na mão. De repente, todas as informações dos pergaminhos inundam sua mente. Ela teme que o cérebro dele não suporte tantos dados, e a cabeça do nosso garoto começa a balançar, lutando para processar tudo. Ele ordena aos pergaminhos que revelem a habilidade mais forte e adequada. De repente, vê um crepitando com raios. Com 30 segundos, ele diz à garota onde está o pergaminho e manda ela trazer para ele. Ela aceita e salta rapidamente ao pergaminho. Ao vê-lo, ela percebe algo errado, pois é fragmentado. Ela o devolve, perguntando se ele tem certeza de que o quer. Ela avisa que resta pouco tempo. Ele a agarra, ativa sua melhor habilidade corporal, aumentando 50% da força das pernas, e corre para a saída. O examinador nota que só faltam 5 segundos e diz que o garoto será expulso do cofre logo. Ao zerar o cronômetro, a porta do cofre explode e se abre de repente. Para choque de todos, o garoto emerge seguro e o examinador, ao ver o pergaminho, fica atordoado. É o fragmentado. O pergaminho revela a habilidade rara Corrente de Trovão, que invoca uma forte corrente elétrica com grande dano de raio. O sistema informa que a habilidade aprimora-se ao reunir os fragmentos restantes. O examinador então compartilha algo da geração anterior, que nos últimos 1000 anos, quase ninguém ousou aprender essa habilidade fragmentada, por 2 razões. Primeiro, a perícia total se divide em 6 volumes, mas só 3 foram achados. A busca pelos demais é quase impossível neste vasto mundo. Segundo, todo homem-fera que tentou dominá-la morreu por seu efeito colateral. Ao aprimorá-la, seus corpos não aguentavam o poder e explodiam. Ao ouvir isso, o herói, desanimado, pergunta se alguém já dominou a habilidade. O comandante respondeu que sim, uma pessoa há uns 1000 anos. Conhecido como o mais forte Rei Fera, o Rei Divino, ele dominava a Corrente de Trovão. O comandante acrescenta que o Rei Divino empunhava o martelo do Rei Divino. A Corrente de Trovão foi a única habilidade deixada pelo rei, mas ele avisa que, por mais poderosa, é inútil se ninguém a controlar, tal como uma arma lendária não vale nada nas mãos de quem não sabe usá-la. Ele diz que, embora essa habilidade venha do grande Rei Divino, poucos acreditam que ela ainda exista, pois ninguém a domina há 1000 anos. O herói ouve e diz que a habilidade pode ser perfeita para ele. Então, ele e a garota fera avançam, e o comandante diz que este fragmento é só o começo. Se o herói encontrará as peças e aprenderá a habilidade, dependerá de sua força e sorte. O comandante se vira para a garota fera e, com seriedade, pergunta se ela é a próxima marcada para a punição divina. Ele questiona como ela faz isso a um companheiro homem-fera, dizendo que o humano não sabe sua real identidade. Pergunta ainda se ela planeja sacrificá-lo. Ela interrompe o comandante, gesticulando para não falar mais, e segue com Tsuyoshi. Na manhã seguinte, numa pousada, o herói bebe uma poção de cura e comenta que ela funciona muito bem, embora o gosto seja terrível. Ele menciona que ela age estranho desde que voltaram, mas ela assegura estar só um pouco cansada. Ele pergunta se a origem dela também a marcou para a execução. Ela muda de assunto, perguntando se ele estudou o pergaminho restante. Nosso garoto memorizou antes, e apesar do que o velho Homem-Fera disse, a habilidade é perfeita para ele. Ele acha que a Corrente de Trovão exige um corpo forte, ideal para seu físico supremo. Ele anseia por ver o que a habilidade fará ao coletar os fragmentos. A garota pergunta se devem ir, já que o dia está ótimo para subir de nível. Ele concorda, mas diz que precisa fazer algo antes.
Ele percebe que o Anel do Infinito está pronto, então ativa a passagem infinita para voltar ao seu mundo. Com essa habilidade, ele agora sabe lidar com os 3 homens que o esperam. Num instante, ele retorna ao seu mundo original, no meio da emboscada. Os 3 agressores ainda avançam. Ele avalia a situação e decide que precisa de uma arma para ativar sua habilidade. Felizmente, ele tem acesso ao inventário divino, sacando a espada de luz gélida negra e atordoando os 3 homens. Eles murmuram que o garoto esconde algo poderoso, mas que saquearão tudo após matá-lo. Nosso herói ergue a espada ao céu, dizendo que foram eles quem iniciou a luta, e ativa a habilidade da espada com sua corrente de trovão. O chão treme com uma poderosa onda de energia vinda da lâmina. Um raio de luz ofuscante desce do céu e atinge os 3 homens diretamente. Eles gritam de dor, com seus corpos paralisados pelo choque elétrico, e caem de joelhos. O mago percebe que subestimaram completamente o rapaz, pois ele não é mais como antes. Um dos homens implora, mas o herói sem piedade, com um golpe rápido, atinge o pescoço do homem e o mata na hora. Vendo isso, Gaia o avisa que eles são membros da gangue Lobo Louco, mas o rapaz não responde, e sem hesitar, derruba Gaia também. O mago teme o herói, que se aproxima para o rematar, e joga uma fruta explosiva adesiva, um explosivo mágico no rapaz. Ao atingir, a fruta detona com um forte estrondo. O mago sorri, orgulhoso de ter gastado uma fortuna nelas. Mesmo um herói nível 12 seria ferido, e para um nível 10, a explosão estraçalharia seu corpo. Mas para seu choque, nosso herói emerge da fumaça ileso, pois ativou seu físico supremo e o conjunto do Goblin sombrio bem a tempo, protegendo-se da explosão. Sem hesitar, ele avança e desfere um soco poderoso. O mago cai para trás e morre instantaneamente. Após acabar com todos, nosso herói se prepara para partir, mas nota uma bolsa no peito do mago. Ele o pega curioso e acha um anel dimensional, contente com o valioso saque. O sistema explica como usar o anel dimensional, infundindo mana nele. Ele coloca o anel no dedo e observa que um herói normal nem conseguiria um item tão raro. Além de caros, anéis dimensionais são difíceis de achar no mercado. Ele canaliza a mana no anel, ativando-o, e se surpreende com a resposta imediata. Logo depois, as forças de segurança chegam onde nosso herói derrotou os 3 homens e começam a inspecionar a área. Mas Tsuyoshi já havia partido discretamente, apagando seus rastros e sentindo-se seguro. Ele encontra um smartphone de Gaia, e ao inserir o código, o telefone toca. É uma ligação de sua professora, Lily. Ela notou sua ausência escolar, mesmo após o recesso de mais de uma semana. Ela entende que ele quer largar a escola pela irmã e por problemas financeiros, mas insiste que nenhum de seus alunos abandone os estudos assim. Ele a agradece e admite que o problema não é o dinheiro, pois ela sabe de seu medo de bullying. A professora o encoraja e promete pagar as mensalidades se ele voltar amanhã. Ele pensa que a professora ignora sua nova vida de herói, mas percebe que ela é quem realmente se importa. Ele lembra que não queria voltar à escola sem boas lembranças, mas após falar com ela, sente-se pronto para o retorno amanhã. Como herói, ele jura se vingar de quem o maltratou. O líder da gangue Lobo Louco está em seu escritório. Ao saber da morte de seus 3 homens e do roubo do saque, incluindo o anel dimensional, ele fica furioso, mas revela que já rastreou o anel, sabendo a localização exata do ladrão. Ele ordena aos seus homens que o tragam, e todos concordam. No dia seguinte, o herói chega à escola com a irmã Karina, que anda devagar com aparelhos e muletas. Ele a aconselha a não ter pressa. Desde que descobriu que ele voltaria para a escola, ela insistiu em ir junto. Usar a cadeira de rodas é mais difícil, então ele está aliviado por ter comprado esses aparelhos novos. O corpo dela ainda não consegue sustentá-la sozinha, mas com a ajuda de uma bengala, ela mal consegue andar. Os aparelhos foram caros, mas são uma opção melhor que a cadeira de rodas. Ele só conseguiu comprá-los com o dinheiro que pegou dos 3 bandidos, mas agora está sem um tostão. Vender o anel dimensional também não é uma opção. Mas como herói, ele sabe que terá mais chances de ganhar. Ao caminharem juntos devagar, ele se alegra só de ver o rosto da irmã. De longe, Mina os nota e pergunta à amiga sobre a garota com as bengalas e o equipamento estranho. Sua amiga responde que é Karina, atacada pela escuridão, perdeu os pais e sofreu graves ferimentos nas pernas. Mina resmunga que gente como ela deveria estar morta e a amiga pergunta surpresa se vai intimidar a garota de novo. Mina confirma que ninguém se atreveu a enfrentá-la quando ela intimidou a garota antes e não espera que nada mude agora. Com isso, ela vai ao encontro do namorado e sua amiga a segue também. Enquanto isso, nosso herói vai para a sala do vice-diretor com a Lily. O vice-diretor diz que se a professora não o defendesse, ele não voltaria para a escola.
A professora calma, garante já tê-lo orientado e com mensalidades pagas, o ajudará a obter os créditos para se formar. Nosso herói agradece à professora e ao vice-diretor antes de sair da sala. Quando eles saem, o vice-diretor admite para si mesmo que não se importa com o garoto. Ele só concordou com tudo porque está interessado em Lily. Lá fora, a professora diz ao rapaz que pagará a mensalidade da irmã, para que ele não se preocupe. Ela diz que ambos são fortes e o incentiva a focar na escola. Ela então o lembra de ir para a aula, dizendo que conversarão mais tarde, e ele concorda. Ao partir, ele se sente culpado por não ter revelado que virou herói. Com a situação do lobo maluco ainda não resolvida, ele sabe que precisa ter cuidado. Mas ele quer provar que não é a mesma pessoa de antes. Ele vai para a aula, e ao avistá-lo, Rayleigh pergunta se Tsuyoshi não havia sido expulso. Outro garoto ao lado dele pergunta se deviam arrastá-lo ao banheiro de novo após a aula, e o valentão concorda, dizendo que ainda precisa pegar a mesada dele. Ele amassa um papel, joga em nosso herói, mas desta vez, nosso garoto o pega no ar, surpreendendo a todos, e diz para o encontrarem no banheiro mais tarde. O garoto ri, pensando que Tsuyoshi ficou convencido por estar ausente. Ele diz que o lembrará do que é sentir dor. Após a aula no banheiro, o valentão diz que soube que Tsuyoshi trabalhava como faxineiro nas cavernas. Ele exige dinheiro novamente, chamando-o de taxa de proteção. Mas desta vez nosso herói recusa, chocando os valentões. Rayleigh logo manda seus capangas o agredirem. Ao avançarem para o ataque, nosso rapaz agarra os pulsos deles com tamanha força que eles não conseguem se mexer. Ele pensa que a versão antiga dele teria tido muito medo de revidar, mas agora não mais. Ele usa sua habilidade de olho divino para escanear suas habilidades, mas não vê nada preocupante, pois não são heróis. Ele desfere um chute potente nos dois garotos, arremessando-os para trás. Rayleigh fica em choque, pois o menino que ele facilmente intimidava está revidando, e ele nem parece o mesmo de antes. Nesse momento, o garoto de guarda na porta do banheiro corre para dentro, avisa Rayleigh da chegada do chefe, e o valentão pega seus dois amigos e foge rápido. Observando-os fugir, nosso herói pensa que se tivesse usado seu físico supremo, eles talvez não tivessem sobrevivido. Na aula de Karina, sua colega Haru a ajuda nos trabalhos escolares. De repente, Mina chega, e sem aviso, empurra Haru e diz que tem algo a discutir com Karina. Haru tenta explicar a lesão da garota, mas a agressora a ignora. Ela encara Karina e reclama que, desde que ela parou de vir à escola, não teve mais de quem arrancar dinheiro. Quando Karina diz que não tem dinheiro, os olhos de Mina se voltam para os aparelhos nas pernas, comentando que aquelas coisas estranhas parecem valiosas para vender. Karina responde suavemente que o irmão se esforçou para comprar os aparelhos, por isso são importantes. Em resposta, a valentona a esbofeteia, mas ninguém dos outros alunos intervém para ajudar. Nesse momento, a professora entra na sala e pede para todos voltarem aos seus lugares. A valentona sussurra a Karina que a aula está quase no fim e a conversa delas não acabou. Promete resolver após a escola. Impotente, Karina pensa que deve sair correndo ao fim da aula, não podendo esperar pelo irmão. Ela deve evitar essa garota e os outros, mesmo que fuja pelo portão dos fundos. Mais do que tudo, ela quer garantir que seu irmão não cruze o caminho deles. Na sala de Tsuyoshi, o sinal toca e Lily se aproxima. Ela pergunta se ele está se adaptando à escola. Ela se oferece para ajudar se precisar. Nosso herói a assegura que está bem e a agradece por ser gentil. Ela fica feliz em ouvir isso, especialmente porque ele sofria bullying. Com um gentil lembrete para ir logo, ela sai da sala. Ao se afastar, um antigo companheiro de Rayleigh se aproxima dele. Nervoso, ele pede desculpas pelo ocorrido e pergunta se podem conversar em particular. Ele deseja levá-lo a outro local para explicar algo. Nosso rapaz aceita conversar e segue o garoto até um local escondido onde não há mais ninguém. De repente, Rayleigh o ataca com um pedaço de pau, mas nosso herói, com seu físico supremo a 30% em ambos os braços, quebra o pau na hora, chocando a todos. Ele calmamente diz que sempre soube ser uma armadilha. Sem hesitar, ele dá um chute potente no rapaz que o trouxe, jogando-o para trás. Ao avançar o segundo agressor, nosso herói o derruba rápido também. Rayleigh tenta atacar novamente com o bastão, mas o herói o avisa que fora da escola já o teria matado, o que assusta o valentão. O herói o esbofeteia, jogando-o para trás. Karina corre ao portão dos fundos, se equilibrando com seus aparelhos. Ela pensa em fugir pelo portão dos fundos e dar a volta para encontrar seu irmão na frente. Com cuidado, ela alcança uma escada e tenta descer devagar, suas pernas machucadas dificultando. De repente, a valentona surge atrás dela e a empurra, fazendo Karina cair e sangrar. A garota a aborda e exige que ela remova as próprias joelheiras. No portão na frente, nosso herói espera, sem entender por que a irmã, que prometeu ir para casa com ele, ainda não chegou. Nesse momento, Haru corre e diz que viu Karina indo para o portão dos fundos, insistindo para ele ir verificar.
Nosso herói segue para o portão dos fundos buscando a irmã, mas confuso por ela estar lá. Ele percebe que Haru está agindo de forma estranha e sente que algo está errado. Ao procurar, ele chega às escadas e, ao olhar para baixo, choca-se ao ver sua irmã caída e ferida. Ela o olha sorrindo e pergunta por que ele está ali, dizendo que foi culpa dela ter caído da escada. Mas ao usar sua habilidade de olho divino nela, o sistema revela que outra pessoa causou seus ferimentos. Ele nota que ela não caiu, mas foi espancada. Ela se chama de estúpida e aponta que até mesmo sua bengala está quebrada. Quando ela diz que não quer ser um fardo para ele, ele diz com carinho que eles são família, e família nunca é um fardo. Ela pergunta sobre o aparelho, preocupada se ainda está bom. Ele confirma que sim, e ela se alivia. Ele a ergue cuidadosamente e juntos, voltam para casa. Enquanto andam, ele pergunta se ela se lembra da última vez que a carregou, quando a escuridão atacou a cidade, e sente o quanto ela cresceu. Ela confirma que desde aquele dia, sempre estiveram juntos. Ele diz que ela é a única pessoa que ele tem, e desde então, quis ficar mais forte para protegê-la. Agora que ele se tornou um herói, ele promete nunca mais deixá-la passar por algo assim. Ele assenta num banco e pede para esperar ali, pois esqueceu algo e voltará logo. Na sala, Mina está com Billy e uma amiga, rindo e se gabando de como Mina espancou aquela garota. Mesmo assim, a Bully reclama que foi uma pena não ter pego os suportes de perna da garota, pois valiam um bom dinheiro. O namorado a acalma, dizendo que, se os suportes valem algo, ele os terá amanhã. A outra garota então questiona se é seguro ir longe demais, já que o irmão de Karina voltou à escola. Ela soube que ele foi expulso e agora é faxineiro. A Bully diz que se ele é apenas um faxineiro, não passa de lixo e eles não precisam se preocupar com ele. A garota adiciona que Karina era popular antes de ferir as pernas, e muitos garotos gostavam dela por ser tão fofa. Ao ouvir isso, Billy diz que nesse caso, com certeza irá conhecer a garota, o que deixa a Bully com ciúmes. Mas o namorado se aproxima e garante que não era o que queria dizer. Ela provoca dizendo que após roubar o aparelho da garota, dividirão o dinheiro e se divertirão. Enquanto conversam, o herói ouve em silêncio de fora da sala. Quando ele entra, os três ficam chocados, e Billy, irritado, pergunta como ele entrou sem permissão. O herói responde calmamente. 3 pessoas machucaram minha irmã. Percebem que é irmão da Karina, e perguntam se veio vingar-se. Billy se adianta e diz que sua namorada estava apenas brincando com a irmã dele. O herói pergunta se empurrar uma garota manca escada abaixo é brincadeira. O valentão aponta para ele, mas nosso herói agarra e quebra seu dedo na hora, fazendo-o gritar de dor enquanto as 2 garotas olham confusas. Nosso garoto fecha a porta com um olhar sério e diz que ninguém sairá dali. Ele os escaneia e percebe que nenhum tem habilidades de herói. Mina se aproxima para ver o namorado, enquanto a outra garota se põe à frente do herói, avisando-o de que não se deve mexer com eles. Antes que ela fale, o herói dá um soco poderoso, arremessando-a para trás. A garota valentona e seu namorado ficam em choque. Quando ele tenta falar, o herói o soca com força e diz que precisa lidar com as garotas primeiro. O herói agarra Mina pelo pescoço e a pressiona contra a parede, fazendo-a sentir muita dor. Ele lhe diz que, pelo que ouviu, foi ela quem começou a intimidar sua irmã. Ele deixa claro que não a perdoará por isso e ordena que fique longe de sua irmã. Se ela não obedecer, da próxima vez ele torcerá o pescoço dela. Ele a solta e ela recupera o fôlego. Nosso herói se vira para o namorado e pergunta se ainda quer intimidar sua irmã. Ele pega uma régua de aço, pronto para atacar, e o valentão grita que é filho do líder da gangue da Cobra Azul, um herói de nível 10, e promete vingança. Ao ouvir isso, Tsuyoshi percebe que o garoto fala da gangue de agiotas da qual pegou dinheiro para ajudar a irmã. Nosso herói ativa uma habilidade de raio, invocando energia do céu, deixando o valentão chocado, percebendo que ele é um herói usando uma habilidade de combate real. Nosso garoto arremessa o raio sobre ele, fazendo o agressor gritar de dor. Mas o ataque não o mata, pois sem arma, o dano é reduzido em 90%. Após o golpe, nosso herói pega sua mochila e sai, dizendo calmamente que é o primeiro e último aviso, e que não haverá outra chance. Mina corre para o namorado, preocupada com o estado dele. Ela pergunta se ele quer ir ao hospital, mas ele recusa, dizendo que só precisa descansar. Ela mostra a marca no pescoço e implora ao pai que o menino pague. O namorado dela, furioso, jura apagar o garoto e a irmã da face da terra. Karina espera na rua, culpada pelo irmão se preocupar tanto por causa dela. Nesse momento ele volta e a desculpa por fazê-la esperar. Ele a ergue nas costas e juntos voltam para casa. Enquanto caminham, nosso herói pensa na gangue da Cobra Azul, cujo líder é um herói nível 10. Ele sabe que o garoto punido irá correndo para o pai. São muitos, e isso significa que sua irmã está em perigo. Ele não pode baixar a guarda. Enquanto caminha, sente ser hora de voltar ao outro mundo, ativa a passagem ilimitada e se transporta instantaneamente.
Ele e Sakura chegam ao local escolhido, e ela explica que, assim que chegarem à cidade, ele poderá aceitar missões oficiais. Ela o instrui a se registrar na Guilda dos Aventureiros, onde achará uma taverna, ferreiro e loja de ferramentas. Ouvindo isso, o herói se anima e pede para ela guiar o caminho, mal podendo esperar para começar. Ao entrarem na cidade, ele nota que as ruas estão cheias de pessoas de várias tribos de homens-fera, cada uma única. Ela explica que muitas tribos raras vivem ali, cada uma com sua especialidade. Nosso herói avista dois aventureiros humanos e curiosamente pergunta se são como os do seu mundo. Ela confirma e acrescenta que há uma regra na cidade que proíbe lutar fora da arena, pois isso poderia arriscar a vida de alguém. Enquanto ela explica, nosso garoto se aproxima dos dois humanos, querendo conversar. Ela fica atordoada com o movimento e os aventureiros reagem afiadamente, sacando adagas e mandando-o ficar longe. Antes que algo aconteça, a garota fera intervém rapidamente, impedindo a luta, fazendo os humanos partirem. Enquanto andam, ela o adverte para não abordar aventureiros aleatórios na cidade. A maioria, especialmente humanos, é bem cautelosa e não gosta de ser abordada do nada. Nosso herói concorda, e enquanto caminham, nota sussurros e olhares direcionados a eles. Ele pergunta, e ela explica que é por causa dela, por ser meio fera e meio humana, o que atrai atenção por onde quer que vão. Nosso herói gentilmente oferece a mão a ela, e dizendo para não ligar para os olhares, comenta que devem se registrar na Guilda dos Aventureiros. Logo chegam à guilda, e Tsuyoshi se maravilha com o grande quadro de missões repleto de pedidos. Ela diz que não podem aceitar missões sem o registro oficial dele. Eles vão à recepção, onde uma rapariga de outra tribo os cumprimenta, perguntando quem deseja registrar-se. Nosso garoto comenta que ela é diferente dos outros lá fora que os olhavam estranho. A recepcionista explica que já viu passar inúmeros aventureiros, por isso nada mais a surpreende. Ela entrega um formulário de registro pedindo dados básicos, nome e classe. Ela também explica que após o preenchimento, suas informações irão para todas as filiais da Guilda dos Aventureiros. Assim, ele poderá aceitar missões de qualquer lugar no futuro. Nosso herói olha o formulário, e Sakura o incentiva, dizendo ser um passo importante, pois sem ele, não terá o distintivo de aventureiro. Curioso, ele pergunta sobre o distintivo. A recepcionista mostra um de ferro, o mais baixo, e diz que servirá de identificação dali em diante. Ela explica que quanto maior o rank, melhores as missões, recompensas e reconhecimento. Por isso, deve esforçar-se para ganhar experiência e subir de rank. Ela explica que os distintivos começam no rank ferro e sobem para bronze, prata e ouro. No entanto, poucos aventureiros de rank ouro são vistos na guilda, pois esses indivíduos de elite geralmente aceitam missões apenas de clientes ricos. Ela também o informa que, ao receber o distintivo, seu nível será detectado automaticamente e ele poderá ocultá-lo dos outros. Nosso herói fica contente ao ouvir isso. Sakura acrescenta que, registrado, o distintivo está ligado a ele. Para esconder seu nível, basta pensar. Nosso herói reconhece a técnica, já que o sistema de seleção divina o familiarizou com ela. Ao focar, a recepcionista se surpreende, pois é raro um iniciante conseguir tão fácil. Enquanto conversam, dois homens-fera correm para a guilda com uma bolsa grande. Eles se aproximam do balcão, informando que completaram uma missão e desejam reportá-la. Perguntam também se há novas missões. A recepcionista diz que há um pedido de emergência. A recompensa é generosa, mas o risco também é elevado, já que o cliente solicitou um aventureiro de, no mínimo, nível 15. Ela explica que a escuridão carnívora, um grupo de criaturas perigosas, tem atacado fazendas locais. Uma equipe de 3 aventureiros aceitou a missão anteriormente, mas voltaram muito feridos, e um membro ainda está desaparecido. Ao ouvir isso, os dois homens-fera se preocupam, mas o herói aceita a missão, dizendo que ele e Sakura a cumprirão. Então ele chama os homens-fera de lixo, o que irrita um deles que tenta sacar sua arma, mas o outro o impede, lembrando que estão dentro da guilda. Os feras o avisam para não aceitar a missão perigosa, mas ele não recua. Ele manda-os calarem a boca se não conseguem lidar com isso. Então, ele ativa o Físico Supremo e pergunta se querem ver suas habilidades na arena. Os Homens-Fera comentam que seus emblemas são de rank ferro, mas têm bastante experiência. Eles avisam que ele se arrependerá se o requisitante o rejeitar. A recepcionista concorda, pois com o nível baixo dele, é provável, mas Sakura garante o sucesso. Os Homens-Fera se surpreendem com a garota meio humana apoiando o rapaz. Quando eles questionam sua confiança, ela lhes mostra seu distintivo de ouro, deixando todos atônitos. A recepcionista diz que ela devia ter mencionado o distintivo dourado de início. Ela garante que o solicitante ficará contente. Os Homens-Fera saem. Sakura vira-se ao herói, o chama de mestre e diz que esta missão o ajudará a subir de nível. A recepcionista os vê partir, confusa por uma aventureira de rank ouro chamar o rapaz de mestre.
Depois, na fazenda, a garota fera mostra que muitas criaturas da escuridão carnívora vivem ali. Nosso herói admite não saber que ela tinha um distintivo de ouro. Ela explica que se juntou à guilda dos aventureiros jovem e fez muitas missões com vários grupos. Ao atingir o nível, ela elevou seu distintivo para ouro. Nosso herói fica impressionado e diz que ela é incrível. Ela cora, mas o avisa que os inimigos parecem fortes. Ele olha pela porta e vê um enxame de escuridão carnívora nojenta de nível 10. Ela explica que essas criaturas são feitas de escuridão, que corrompe seres vivos, tornando-os furiosos, aumentando sua força e, em criaturas mais fracas, roubando sua inteligência. Ela diz que eles são como aqueles goblins sombrios, e foi essa mesma escuridão que transformou os slimes em versões corrompidas de si mesmos. Ela avisa que são muito perigosos e só ataques de trovão são eficazes. Ouvindo isso, ele diz que sua queda da corrente de trovão é perfeita. Ele está animado, pois é a oportunidade perfeita para usar sua arma e subir de nível. Mas quando ele está prestes a sacar a arma e atacar, ela o impede, dizendo que ele não deveria mais enfrentar algo assim sozinho, pois aqui não é como as áreas de iniciantes e lutar aqui pode custar sua vida. Ela acrescenta que ele pode lidar com 1 ou 2 sozinho, mas se o grupo atacar, pode acabar mal. Ela o lembra da expressão no rosto dos aventureiros ao ouvirem da missão, pois sabiam o quão perigosa ela realmente é. Ela não quer que ele arrisque a vida para subir de nível e pergunta se pode acompanhá-lo na luta. Ele então diz ter 2 perguntas para ela. Ele pensa em seu objetivo, subir de nível para o que der e vier. Ele também se lembra da promessa que o Rei Homem-Fera fez, que um desafio o esperará depois de 1 ano. Ele pergunta se ela sabe o quão forte deve ser para provar sua força e habilidades ao Rei Fera em 1 ano. Ela fica triste, mas honestamente o diz que é impossível passar no desafio do rei em apenas 1 ano, de seu nível atual. Ela acrescenta que sobreviver ao próximo ano já seria uma grande conquista. No mínimo, ele deve evitar o julgamento divino dos Homens-Fera. Ela pergunta se ele conhece as regras do sistema de níveis. Ele pede uma explicação, pois sabe que ambos os mundos usam o mesmo sistema de níveis, e ser um aventureiro forte aqui o torna um herói forte lá. Fora isso, ele desconhece todo o resto. Então ela explica que o nível máximo para aventureiros é 100, e que o atual Rei Homem-Fera já está no nível 92. Ela diz que a razão para a posição dele é suas habilidades de combate e seu nível incrivelmente alto. O Rei Fera, o Rei Humano e o Rei Elfo representam o auge da força de suas respectivas raças. Ela diz que o motivo de afirmar que ele não passaria no teste do rei é que há um limite para o crescimento de um aventureiro. Quanto mais alto o nível, mais difícil é subir, e por fim, atingem um limite onde não conseguem mais evoluir. Para provar seu ponto, ela se usa como exemplo, uma aventureira há mais de 20 anos, mas ainda no nível 72. Ela tentou muitas vezes ir além, mas esse é seu limite, e todos têm um. Ela acrescenta que para passar no teste do Rei Fera, ele precisa estar no nível 50. Para um aventureiro comum, alcançar o nível 50 leva uma vida inteira, e fazê-lo em 1 ano é quase impossível. Depois de tudo, ele a tranquiliza, dizendo que ela já sabe que ele não é um aventureiro comum. Ele a lembra que resistiu ao julgamento divino e ergueu o martelo do Rei Divino, então, atingindo o nível 50 em 1 ano, ele ficará bem. Pode ser impossível para os outros, mas para ele está ao seu alcance. Ele pensa que tudo é possível graças ao Anel, motivo de sua presença neste mundo. Ele tem um sistema de seleção divina, e é o escolhido. Com isso, acredita poder superar qualquer coisa. Ao ouvi-lo, ela sente esperança e diz que ele é uma lenda. Ele saca sua espada congelante do sistema e avança contra os slimes corrompidos para caçá-los. Antes, ele faz sua segunda pergunta. Se lutasse contra um guerreiro de nível 10 com dezenas de lacaios, que nível precisaria para ter vantagem? Ela responde que para tal batalha, ele precisaria ter nível 12. Ele afirma que alcançará o nível 12 em 1 semana. Ao entrar na fazenda, o slime solta um rugido. Ele decide usar o sistema ao máximo a partir de agora. Ao ativar seu olho divino, ele escaneia o slime e vê suas habilidades. O sistema revela um núcleo de slime em seu corpo. Quando o corpo principal sofre dano, o núcleo brilha e começa a regenerar o slime, revelando sua localização. Ele entende as fraquezas do slime, ataques de trovão e seu núcleo. Sabe que deve usar a queda da corrente de trovão, mirado no núcleo. Saltando, ele busca o núcleo no corpo do slime. Sakura o adverte. Se o slime o atingir, a parte tocada pode ser corrompida. Ao se aproximar do peito do slime, ele se sente confiante. Com seu físico supremo ativado, ele acredita que pode resistir ao ataque do slime. Ele golpeia o peito com força, mas nota que o núcleo não está lá. Enquanto isso, o slime começa a se curar. O slime o ataca com sua boca enorme, mas ele o detém com as mãos, ativando o físico supremo em ambos os braços. Com um pico de força, ele abre as mandíbulas, rasgando a boca. A garota observa em choque.
pois ele realmente tem o poder de tornar o impossível possível. Aproveitando o momento, ele agarra sua espada congelante e avista o núcleo sob a língua do slime. Canalizando sua habilidade de trovão, ele atinge o núcleo com um raio poderoso, destruindo a escuridão do slime na hora. Ele diz que a missão pode ser mais fácil que o esperado e o sistema lhe dá 300 pontos de experiência. Em 30 minutos, ele aniquila toda a escuridão carnívora lá fora. Como a garota fera disse, quanto mais alto o nível, mais experiência para subir, e pontos de monstros fracos pouco ajudam. Nosso herói ganhou só 3.600 pontos de experiência na luta, e essa missão não será suficiente para subir de nível. Ele precisa alcançar o nível 12 em menos de uma semana e o nível 20 em um ano, então terá que se esforçar mais. Ele pergunta à garota se ela tem óleo do trovão. Ela pega um frasco e lhe deseja boa sorte. O óleo do trovão embutiu uma arma com o atributo de trovão, e é um item mágico raro, usado por magos e xamãs. Ela diz que restam 4 frascos, todos preparados para os dois, e pede para ele usá-los como quiser. Ele comenta que ela é confiável como sempre. Claro, ela comprou o óleo do trovão do vendedor antes de virem. Ele pergunta se é caro e sugere que ela estoque itens à base de óleo, já que o óleo de fogo usado antes foi muito útil. Ela explica a situação financeira, que esses itens não são baratos e que já gastou todo o dinheiro que tinha nesses suprimentos. Ela pede desculpas pela situação, mas ele a tranquiliza e pergunta quanto custa o óleo do trovão e qual será a recompensa pela missão atual. Ele admite que se focou tanto em subir de nível que esqueceu a importância do dinheiro. Ela explica que os preços variam conforme o item. Por ser raro, óleo do trovão custa uns 30 pratas por frasco. As recompensas de missões de baixo nível dependem do que é solicitado, geralmente do valor dos itens perdidos ou recuperados. Pela experiência dela, missões de guilda de nível baixo raramente rendem mais de uma moeda de ouro, por isso as pessoas preferem contratar aventureiros diretamente ao perder algo valioso. Ela acrescenta que uma moeda de ouro vale 100 de prata, e 100 de prata valem 10.000 de bronze. Para a tarefa de limpar a escuridão carnívora, ela estima uma recompensa de cerca de 3 moedas de ouro, mas o valor final depende do solicitante. Ao concluir a missão, a guilda dos aventureiros fará o pagamento. Ouvindo isso, nosso herói entra no armazém de comida, certo de que o chefe está lá. Mas antes que ele possa avançar, o dono da fazenda chega com vários homens e exige saber quem são eles, acusando-os de invadir sua terra sem permissão. Alguns dos homens notam vestígios de magia do elemento trovão no ar e perguntam se foi o garoto quem exterminou a escuridão carnívora lá fora. Eles zombam, dizendo que um humano e uma meio-fera sozinhos não podem acabar com eles, pois a tarefa é difícil até para um grupo grande. Eles então perguntam se eles também estão atrás do Cardiolis, deixando claro que já aceitaram este pedido e afirmando que o item será deles. Nosso herói confuso pergunta o que é Cardiolis e explica que aceitaram a missão da guilda. A garota fera se surpreende perguntando se o chefe vai dropar Cardiolis. O dono da fazenda confirma, e outro homem avisa que, por não saberem o que é Cardiolis, deveriam ir embora. Mas a garota fera diz ao nosso herói para não desistir, pois Cardiolis é muito valioso, um drop raro de um chefe sombrio purificado, usado para conectar a uma área sombria. Ela diz que a taxa de drop e a XP em áreas escuras são 10 vezes maiores que em áreas normais, e um aventureiro buscando subir de nível jamais deixaria essa chance escapar. Ela acrescenta que, se o Cardiolis fosse vendido em leilão, poderia valer cerca de 100 moedas de ouro antes da purificação, e pelo menos 150 moedas de ouro depois. Ao ouvir isso, nosso herói se choca e percebe que deve obtê-lo a todo custo, pois é crucial para seu objetivo. Com a tensão aumentando e os dois lados prontos para lutar, o fazendeiro os impede. Ele destaca que um grupo veio pela guilda e o outro por ele, então devem resolver isso mostrando suas habilidades. A regra é simples. Quem derrotar o chefe restante, leva a recompensa. A garota fera sugere que eles sejam os primeiros a entrar, mas um membro do outro grupo insiste na prioridade, já que o requerente os trouxe pessoalmente. O dono concorda e dá permissão para o outro grupo entrar primeiro, que se prepara, ansioso para mostrar suas habilidades. Ao observá-los, a garota fera diz ao nosso herói que a equipe está bem balanceada: mago, arqueiro, guerreiro e tanque. E se trabalharem em perfeita sintonia, conseguirão derrotar o chefe. Ouvindo isso, nosso herói faz uma sugestão. Ele entrará primeiro, sozinho. Ele diz que é um aventureiro de nível 6 e promete que se perder, o grupo deles pode desistir da missão e da recompensa. Mas se ele derrotar o chefe, a recompensa será dele. Quando os outros souberam que ele era só nível 6, riram, certos de que ele não derrotaria o chefe sozinho, e concordaram em deixá-lo ir só. A garota pergunta se ele tem certeza de ir sozinho, lembrando que o chefe é nível 12 e possuído pela escuridão. Ele, confiante, diz para ela confiar nele, o que a alivia.
Ele se prepara e quando dá um passo à frente, o mago do outro grupo sente algo estranho, pois a aura do rapaz mudou completamente. Ao entrar, ele vê o chefe e comenta que é o forte oponente que Sakura o avisou, mas agora está mais interessado no item Cardiolis. Ele nota o chefe nível 14 e os outros ficam chocados com seu tamanho enorme. Eles zombam, dizendo-lhe que se prepare para recolher o corpo do garoto, já que ele não durará 10 segundos contra o chefe, mas um olhar sério dela os assusta. O herói nota que, teoricamente, a fraqueza do chefe seria a mesma da escuridão carnívora comum, mas ele sabe que este é muito mais forte que os outros e que não pode vencer do mesmo jeito. Ele guarda a espada congelante no sistema e declara: "Vou matar este chefe em um segundo." Ao sacar o martelo do Rei Divino, o sistema o alerta que, devido ao seu baixo nível, ele não pode usar todo o poder do martelo, e se forçar, isso drenará imensa energia. Confiante no plano, pois a escuridão carnívora é fraca a trovões, ele fortalecerá os braços com Físico Supremo, aumentará a queda da corrente de trovão com a habilidade Agitador Celestial e ativará o martelo por último. Com essa combinação, ele vencerá. Ele sabe que, se não finalizar o chefe com este golpe, ficará perigoso, pois o martelo o enfraquecerá muito, mas ele está determinado a ter sucesso e obter o item. Com essa coragem, ele saca o martelo do Rei Divino e salta no chefe, colocando todo o seu poder em um só golpe. Ao atingir com o martelo, um raio massivo atinge o chefe, gerando caos. O armazém é destruído, e todos ficam atordoados. A garota se preocupa ao notar que ele usou de novo aquele poder esmagador, sabendo que ficará fraco depois, então corre para ele o mais rápido que pode. Ela pensa que o golpe destruiu o chefe, e então, nosso herói surge dos escombros, segurando uma pequena pedra, e pergunta se é o Cardiolis que mencionaram. Depois, na Guilda dos Aventureiros, a recepcionista entrega à garota fera a recompensa, elogiando sua rapidez na missão e seu merecido emblema de ouro. A garota fera agradece, mas insiste que não foi ela, e sim seu mestre quem venceu, e jamais conseguiria ter derrotado o chefe final. A recepcionista diz para ela não brincar, pois o chefe era uma escuridão carnívora de nível 14, algo que um novato nível 6 não venceria, ainda mais exausto agora. Mesmo assim, a garota fera insiste que seu mestre fez tudo sozinho e ficou exausto, o que fez seus status caírem. De repente, o herói volta à forma original e pergunta à garota fera se ela sabe mais sobre o Cardiolis. A recepcionista se surpreende e explica que o Cardiolis, se leiloado, renderia um preço altíssimo. Ela diz que há um leilão grande no centro, se decidirem vender. Mas a garota fera diz que não o venderão, e pergunta se a guilda dos xamãs da cidade requer uma carta de referência para purificar o Cardiolis. A recepcionista pergunta se eles planejam usar o Cardiolis. Sim, um xamã é preciso, pois o Cardiolis deve ser purificado e infundido com magia para uso. Ela diz que a guilda dos xamãs está a leste e oferece uma carta de referência. Contudo, ela alerta que, com o exame de xamã próximo, eles podem ser recusados. Enquanto a recepcionista se afasta para preparar a carta, o herói pergunta à garota fera sobre o exame e se xamãs têm ranks. Ela explica que xamã é um título honorário, como farmacêuticos ou despertadores élficos, conquistado por exame. Os xamãs, divididos em 6 ranks, como os despertadores, podem criar remédios e itens, e os de rank alto produzem resultados mais eficazes e caros. O herói se questiona se xamãs diferem de aventureiros comuns. A garota fera confirma, explicando que xamãs, farmacêuticos e despertadores evitam o combate direto. São uma classe mais nobre entre aventureiros, não só por criarem remédios raros e valiosos, mas porque seu trabalho influencia a diferença de força entre eles. Ela explica que, no mundo dos aventureiros, há um ditado: tema mais um xamã de alto nível do que 10 aventureiros. Um xamã pode criar remédios e itens que decidem o resultado de batalhas. Alguns remédios raros auxiliam no nivelamento, sendo muito procurados. Farmacêuticos e despertadores são bem valorizados. Ela cita o caso de um guerreiro nível 80 que ofendeu um xamã de rank prata, que em vingança convocou dezenas de aventureiros acima do nível 80 para caçá-lo. Desde então, todos entenderam o terror e a influência dos xamãs. Enquanto ela explica, a recepcionista volta com a carta de referência. Ambos agradecem e seguem para a guilda dos xamãs. Lá fora, uma longa fila de magos aguardava o exame. Ela explica que muitos candidatos são de famílias, escolas e organizações prestigiadas, tornando a prova bem difícil. Mesmo assim, ela o tranquiliza. Com a carta, há uma chance. Ao se aproximarem do portão e perguntarem sobre a purificação de um Cardiolis, o guarda-xamã informa que, sendo dia de exame, só xamãs entram. Ela diz que tem uma carta de referência, mas o guarda recusa, dizendo que não importa de quem seja.
Ele diz que a guilda dos xamãs detém autoridade. Ninguém entra até o fim do exame, mesmo que demore dias. O herói se frustra. Nesse momento, Doug, o presidente da guilda dos xamãs, chega e o guarda rapidamente o informa da situação. O herói avança e pergunta ao responsável por que são impedidos de entrar, mesmo com uma carta de referência. O presidente responde que cuidará da purificação, mas, sendo dia de exame, não há tempo para eles. Ele aconselha nosso herói a retornar após o exame. Nosso herói pergunta se não há outro jeito, e o presidente diz que se ele fizer o exame de xamã e tirar a maior nota, ele pessoalmente cuidará disso como um bônus. Mas ele logo aponta o problema. Como o rapaz é um guerreiro, ele não pode fazer o exame de xamã. Nosso herói, curioso, pergunta os requisitos, e as pessoas ao redor riem dele, enquanto o presidente explica que, para se tornar o xamã, é preciso ter a aptidão de um mago, já que, em sua essência, um xamã é um tipo de mago. Ele explica que o básico é passar em 2 testes, criação de poções e itens. Após a aprovação, torna-se um xamã branco. Ao ouvir isso, nosso herói pede o cajado emprestado, o presidente se surpreende e o guarda reage com raiva. Porém, ele calmamente diz que se pegar o cajado, provará sua qualificação. O presidente concorda e o entrega, sem restrições de nível. A garota fera pergunta o que ele fará, mas ao ser tranquilizada, relaxa confiando em suas palavras. Nosso herói põe a mão no guarda e pensa. Se estiver certo, ele duplica as habilidades de um mago e as canaliza pelo cajado. Sua habilidade de duplicação absoluta é ativada. Inúmeras habilidades surgem, mas ele escolhe feitiço brilhante e declara que, se usar magia, provará ser digno do exame de xamã. Com o cajado, a magia se espalha. Ele diz à garota fera para fechar os olhos e lança o feitiço brilhante. O presidente rapidamente levanta um escudo, confiante de que o feitiço básico não o afetará. O sistema informa que ele pode amplificar o feitiço com sua habilidade físico supremo. Curioso, ele tenta, e o brilho salta de 150 para 3.500, estilhaçando o escudo do presidente sob a luz intensa. Nosso herói anula a magia e pergunta ao presidente se isso prova sua qualificação no exame de xamã, ao que ele concorda. Eles chegam ao salão do exame, onde membros de outras raças cochicham entre si, surpresos por um humano estar prestando o exame de xamã. Alguns dizem que um humano deveria fazer o exame de farmacêutico. Ouvindo isso, nosso herói fica nervoso, mas a garota o acalma, explicando que é o primeiro humano a tentar o exame de xamã. Por isso todos reagem assim. Ela diz que humanos têm a classe de farmacêutico, similar aos xamãs fera e despertadores élficos. Embora a tradição separe as classes, não há regras que proíbam um humano de fazer o exame de xamã. Então, entrar no domínio de outra facção é visto como provocação. Enquanto conversam, o vice-presidente Eal Spig, preocupado, diz ao presidente que não se opõe, mas alerta que isso mancharia a honra da facção dos xamãs fera. Ele duvida que um humano consiga preparar poções, pois o rapaz nem tem um cajado básico. O presidente responde que emprestou seu cajado ao rapaz, e o teste de hoje visa apenas ver se ele consegue fazer poções. Ele acrescenta que está curioso sobre o potencial do rapaz, pois quando ele demonstrou sua magia mais cedo, sentiu uma onda de energia mágica, um nível de talento que ele só viu no gênio xamã, Kevin. Pig comenta que é uma piada, alegando que o humano nem é digno de carregar as sandálias da nova discípula de Kevin. O presidente pergunta se Fullen, a discípula do gênio, também está. O vice-presidente confirma, dizendo que ela almeja o primeiro lugar. A nova discípula do gênio é uma jovem gata noturna que também faz o exame. A multidão comenta que, apesar da pouca idade, ela é muito talentosa, pois já fazia poções sozinha 1 ano atrás. Contudo, foi desclassificada por limite de idade, mas agora ela busca a vitória. Com a discussão a continuar, o vice-presidente anuncia o início do exame de xamã. Ele instrui não participantes a sair e diz aos examinandos para irem aos seus lugares numerados. Nosso herói verifica seu número, o 15. Quando a garota fera sai, ele nota os números no chão e vai para o seu lugar. A garota gato olha, surpresa por ver um humano entre os candidatos. Nosso rapaz também acha que ela é bem fofa. Logo depois, o presidente explica que neste exame de xamã, testarão suas habilidades básicas, começando pela criação de poções. De repente, mesas surgem do chão, surpreendendo o herói. A garota gato comenta que é a estação de refino de xamãs, algo que o humano não conhecia. Nosso herói pensa que a criação de poções neste mundo é antiquada, já que em seu mundo, os vídeos mostravam tudo feito por automação total. Então, o vice-presidente se adianta e começa a explicar o teste. Com um toque de seu cajado, círculos mágicos aparecem sob os participantes e papéis flutuam até suas mãos.
As instruções pedem que criem 3 poções de energia em 1 hora. O presidente diz que o primeiro desafio é escolher os materiais. Nas mesas, há muitos ingredientes, mas o conhecimento é crucial. Ele explica que 9 materiais são essenciais para uma poção de energia básica e um erro arruinará o resultado. Ao ouvir isso, vários participantes ficam nervosos, e nosso herói nota que muitos não sabem quais ingredientes escolher. Nesse momento, a garota gato resmunga que um mago de verdade sempre prepara os ingredientes antes de fazer poções, pois esquecer os materiais básicos para uma poção simples é patético. Nosso herói fica surpreso ao vê-la já com os materiais escolhidos, e usando seu cajado, ela começa a criar a poção com magia, o que impressiona os presidentes. Ela esmaga os ingredientes com o cajado, e o herói ativa seu olho divino para analisar cada movimento dela e aprender. Quando ela despeja a poção em frascos, o presidente explica que o refino, a próxima etapa, é a fase mais importante e final. Enquanto todos a observam, o presidente percebe que o garoto humano nem sequer começou. A garota gato termina sua tarefa e o presidente lhe pede para aguardar a verificação do trabalho após o teste. Ela se decepciona por ter que esperar, mas ao olhar para ele, percebe que a encarava com um olhar estranho. Nosso herói conclui a análise e começa as poções. Todos se chocam ao vê-lo selecionar, esmagar e refinar materiais simultaneamente. O vice-presidente chocado comenta que este humano escondia suas habilidades, ressaltando que esta é a mesma técnica que Kevin usou em seu exame de xamã, algo que exige energia mágica extraordinária. A garota fera espera fora, se perguntando se o mestre tem alguma fraqueza em poções. Dentro, nosso herói sente que já fez isso inúmeras vezes, apenas observando o processo. Ele nota que o passo final é refinar, infundindo magia para completar a poção. A garota gato se tensiona ao vê-lo trabalhar mais rápido do que o esperado. Ela não se conforma em perder para um mero humano, e questiona se ele estaria copiando a técnica que seu mestre Kevin usou no exame de xamã. A conclusão rápida, um método que deixou todos impressionados. O presidente lembra como o gênio surpreendeu a todos ao terminar rápido e produzir uma poção de grau C, algo além da capacidade de um xamã branco. O vice-presidente acrescenta que um humano criar poção C é uma conquista notável. Deve ter corrido bem, pois ele manuseou os materiais com precisão. No final, porém, o que importa é o produto final. O sistema informa ao herói que a poção é apenas de grau D. Ele pensa que isso basta para o exame, mas precisa vencer a garota gato. Se ela fizer uma poção C, ele perderá o topo, então deve mirar em ao menos um C. Ele recorda que durante a refinação, o grau da poção depende da força e dos atributos da magia, e se conseguir ajustar ambos, a qualidade aumentará. Ele decide aumentar sua força mágica com o físico supremo, mas hesita em mudar o atributo da magia. Enquanto ele hesita, os outros se perguntam por que o processo não termina. Alguns sussurram que o humano pode estar perdendo o foco e falhar no refinamento. O vice-presidente ri, dizendo que ninguém pode ser um gênio em tudo e que ele provavelmente usou toda a energia extraindo os materiais. A garota gato também se confunde com a demora, e ao outro estudante tentar interferir, ela o impede, avisando que perturbá-lo agora poderia quebrar sua concentração. Nosso herói acredita ter apenas magia sem atributos, mas recorda o raio surgido com o martelo do Rei Divino, percebendo que a arma devia ser imbuída com isso. Ele entende que com o poder do martelo do Rei Divino, pode alterar o atributo de sua magia. Enquanto zombam, ele ativa o poder do martelo e raios fluem ao redor do corpo. Todos ficam atordoados enquanto seu poder mágico, sua capacidade e seu atributo mudam para raio. Com o cajado em mãos, ele rapidamente realiza o processo de refino e solidificação nas poções e então anuncia que a poção de energia básica está completa. Todos chocados, o presidente comenta ter sentido uma onda elemental diferente, confuso com o feito do humano. Pouco depois, os participantes concluem as tarefas. O presidente e vice-presidente decidem as notas das poções. O presidente verifica a poção do primeiro participante, nota que o cheiro é fraco e dá um D, mas mesmo assim o aprova. O vice-presidente examina a poção do segundo participante, cheira cuidadosamente e anuncia que a poção falhou, deixando o participante desapontado. Começam a verificar as poções, alguns aprovados, outros reprovados. Ao inspecionar a poção da garota gato, o vice-presidente elogia o aroma, notando ser uma poção pura. Ele anuncia que a poção dela é básica grau C. Ela se orgulha de passar, enquanto os outros se chocam ao ver seu talento igual ao de Kevin. Em seguida, o presidente se aproxima de Tsuyoshi e pergunta sobre os resultados.
Nosso rapaz calmamente respondeu que fez o que pôde, e ao presidente examinar sua poção, faíscas de raios começam a girar, surpreendendo a todos. O vice-presidente nota um fenômeno sobrenatural, provando que a poção é no mínimo de grau B. A garota gato fica atordoada, percebendo que só alguém tão poderoso quanto seu mestre faria uma poção assim. O presidente, impressionado com o aroma e o fenômeno da poção, vira-se para Pig e afirma que se enganaram, pois este garoto humano talvez seja mais impressionante que o gênio Kevin. Ele então anuncia que, ao fazer uma poção grau B, o garoto fica em primeiro no exame de xamã. A garota fera espera ansiosamente fora até nosso herói chegar, pedindo desculpas por preocupá-la. Curiosa, ela pergunta como ele se saiu, e ele, orgulhosamente, diz que ficou em primeiro, o que a maravilha. Em seguida, ambos vão ao presidente para purificar o Cardiolis, e ele pergunta se o herói realmente deseja fazer isso, lembrando-o de seu grande poder. Mas nosso herói explica que precisa subir de nível. O presidente garante, já que foi primeiro no exame, seu desejo será realizado. O vice-presidente então pergunta quem o ensinou a criar poções, mas ao herói responder que aprendeu sozinho, ambos ficam chocados. O presidente o manda segui-lo, prometendo recompensá-lo com vestes de xamã branco após a purificação. Enquanto caminham, a garota gato lá fora sussurra o nome do mestre Kevin, sentindo-se mal por perder para um humano. A garota fera então percebe que ela é a discípula do gênio. Nosso herói a chama, lembrando que, após a purificação, eles têm outro objetivo. Entram na sala ritual, onde o presidente põe o Cardiolis no centro dos 4 elementos e manda iniciar a purificação. O vice-presidente explica que o Cardiolis possui poder sombrio, necessitando de um ritual especial. Ele diz que o garoto tem sorte, pois o presidente mesmo a está purificando. Nosso herói fica maravilhado e pergunta se esse é o feitiço dos xamãs. A garota fera confirma e explica que os xamãs também são um tipo de mago. Para certas magias, quanto mais forte o feitiço, mais longo o encantamento. Esta purificação é magia especializada. O presidente ordena aos elementos que purifiquem o Cardiolis e o revivam. Ele instrui o garoto a canalizar sua magia, dizendo que só assim poderá usá-lo. O presidente também explica que o Cardiolis é dividido em graus baixo, médio e alto. Mesmo de baixo grau pode custar vidas na zona da escuridão, por sua conexão com o poder das trevas. Por fim, ele revela que este Cardiolis é de grau médio. Nosso herói se anima, sabendo que isso significa maior fortuna e experiência na zona da escuridão. O presidente explica que quanto maior a dificuldade, maiores as recompensas, mas alerta que não é uma área para iniciantes. Ele diz que um grupo adequado deve ter pelo menos um tanque, 2 guerreiros, 2 magos e um farmacêutico. Ao perguntar quantos membros havia em seu grupo, o herói respondeu que estava sozinho. A garota fera adicionou que não se juntaria, pois os pontos de experiência seriam divididos. Ambos presidentes ficaram chocados. Eles o levam à entrada da área escura e explicam que pode resetá-la 2 vezes. Cada reinício cria nova escuridão, permitindo enfrentá-la 3 vezes. Após isso, ele será expulso e a área sumirá. Eles o avisam. Uma vez dentro, só sairá ao derrotar monstros ou acabar o tempo. Ao se preparar, a garota fera lhe entrega poções, explicando que estocou após o pedido da escuridão carnívora, e insiste que ele as leve, pois precisará delas lá dentro. O rapaz gosta, mas quando o presidente lhe oferece um cajado, ele recusa. Em vez disso, ele saca a espada congelan, espada do sistema, e se declara um guerreiro, surpreendendo a todos. O presidente se pergunta o quão mais longe este humano evoluirá. Logo, nosso herói entra na floresta sombria e o sistema o informa que tem 12 horas, e se desistir, a entrada ficará fechada por mais 12 horas. Ele entende e decide derrotar os monstros o mais rápido, pois não pode esperar. Logo, encontra lobos sombrios nível 10. Sabe que se movem em grupo. Sua velocidade é perigosa, e ser cercado pode ser fatal. Sem hesitar, ele ativa o Físico Supremo em seus braços e os ataca com a queda da corrente de trovão. O ataque danifica os lobos e ele nota que cada morte lhe dá 500 pontos de experiência. Ele nota que as recompensas aqui são bem maiores que fora. Com isso em mente, ele planeja fazer 3 rodadas, podendo subir de nível 2 vezes antes de sair. Então, os lobos o atacam de novo, mas um deles bloqueia seu golpe usando o corpo do companheiro como escudo. Surpreso, nosso herói eleva o Físico Supremo em 60% nos braços e desfere um golpe poderoso, cortando-os e ganhando mais pontos de experiência. Fora, a garota fera está ansiosa, e o presidente comenta: "Nunca vi alguém entrar na área escura sozinho." O vice-presidente diz que muitos jovens talentosos apareceram, mas a maioria se perdeu na arrogância e perdeu a vida.
Porém, é a primeira vez que vê alguém ousar desafiar o chefe da área escura sozinho. Com isso, ele se vira, resmungando que espera que o rapaz volte a si. Dentro, nosso herói luta contra os lobos. De repente, o sistema o alerta. Sua energia e vontade caíram pela metade. Seu corpo está pesado e exausto, e ele resmunga que abusar do físico supremo está o afetando. Então ele se lembra das poções de estamina e energia dadas pela garota fera. Bebendo-as rápido, sente força e vontade se recuperarem e se apronta para continuar a caçada. Enquanto isso, a garota fera pergunta ao presidente se ele não vai voltar, mas ele responde que está preocupado se o garoto humano retornará em segurança. Ele acrescenta que o rapaz é notável, um guerreiro que fez até o exame de xamã só para purificar cardioles, e mesmo sem cajado, consegue fazer poções de rank B. Enquanto conversam, um som vem de dentro. A garota fera o reconhece como a habilidade de trovão do herói e se sente aliviada por ele estar a salvo. Nosso herói usa a queda da corrente de trovão contra lobos. Seu golpe poderoso os derrota, elevando sua experiência para 12.400 de 15.000. Vendo isso, ele murmura que só o chefe resta, e ao derrotá-lo, alcançará o nível 7. Ele chega à entrada da sala do chefe, um pouco esgotado após eliminar os lacaios, e decide descansar antes de desafiá-lo. Ele bebe mais poções de energia e estamina, fazendo careta pelo sabor. Ao contrário das cápsulas do seu mundo, estas são desagradáveis, mas seu efeito é mais forte, e sua força retorna. Ele se levanta para encarar o chefe. Abrindo a porta, ele sente uma presença poderosa. Uma criatura gigante, similar a um porco, surge. É o chefe da área escura. Ele ativa o físico supremo nos 2 braços. Porém, antes que se mova, a fera salta com velocidade chocante, atacando-o com a espada. Nosso herói bloqueia com a lâmina, mas percebe a velocidade incrível do chefe. Então o monstro libera uma radiação estranha, travando o corpo do herói, e por um momento, ele fica indefeso enquanto a fera se prepara para atacar de novo. Mas o anel em sua mão ativa e quebra a ilusão, fazendo seu corpo responder mais uma vez, e ele ergue sua espada bem a tempo de bloquear o golpe. Ao fazer isso, ele comenta que não morrerá tão fácil, o que surpreende o monstro, que admite que este humano é forte por ter quebrado seu ataque de lentidão. O chefe salta novamente, e o herói pensa que, se tivesse o conjunto de Goblin sombrio, usaria o tentáculo rugidor no ponto fraco, mas o equipamento ficou em seu mundo original. O chefe desfere um ataque brutal, estilhaçando a lâmina congelante do herói. Perdendo o controle, leva um golpe no pescoço, e sangue jorra do ferimento. Ele não tem remédio para o sangramento, e nesse ritmo, morrerá. Se ele parar, o sangue continuará a fluir, e sem poções, suas chances de sobreviver são poucas. Porém ele não desiste e salta de novo no chefe, usando queda da corrente de trovão num golpe potente. Mas para sua surpresa, o chefe desvia o ataque para o chão sem esforço. O chefe se aproxima e declara que o matará sem usar a habilidade de sacrifício. Com sua espada, o chefe desfere um golpe poderoso que causa uma explosão imensa. O impacto tira um pouco da vida do herói, mas ao baixar a poeira, o chefe se surpreende ao ver que o garoto ativou a mesmíssima habilidade de sacrifício. Nosso herói agradece ao chefe por se aproximar, permitindo-lhe copiar a habilidade de sacrifício com sua duplicação absoluta. Sua presença muda, irradiando força e pressão avassaladoras. Ele afirma que terminará a luta usando apenas as próprias mãos, sem usar nenhuma arma. O sistema também informa que seu físico supremo foi aprimorado em 3 vezes, elevando seu poder a um nível totalmente novo. Atordoado, o chefe exige saber como o garoto usa a escuridão, mas nosso herói diz que para ele é fácil. Sem perder um segundo, ele avança com incrível velocidade e acerta um soco forte na barriga do chefe, o fazendo deslizar para longe. Nosso garoto declara que não importa os métodos, desde que consiga terminar a luta no tempo restante. O chefe ri, atira a arma para o lado e lembra que também pode usar a habilidade de sacrifício, mas fica ainda mais chocado ao ver o garoto controlando raios livremente. Nosso herói diz que não se esqueceu disso, nem de como o chefe uma vez desviou seu ataque com a arma. Nesse momento, o chefe percebe seu erro, jogou fora, com raiva, sua maior força, a arma. Nosso herói avança e diz ao chefe que sua intenção era forçá-lo a dar metade do sangue. Com as mãos nuas, ele desfere um soco devastador no estômago, fazendo o sangue jorrar. Nosso herói então o parte em 2, derrotando o chefe no mesmo instante. O sistema o notifica imediatamente que ele pode agora redefinir esta área escura 2 vezes. O efeito do sacrifício se desvanece e ele volta ao normal, embora seu corpo doa. O sacrifício é poderoso,
Mas com Físico Supremo, o sobrecarrega muito. O sistema informa que ele obteve a arma do chefe, o que o agrada, pois veio na hora certa, já que ele perdeu a sua. Ele pega a serra de névoa sangrenta, que causa feridas incuráveis. Lendo mais, ele descobre que, ao desafiar a área escura novamente, ganha um bônus de 50% de experiência, e que subiu para o nível 7. No entanto, resmunga que sacrifício é uma habilidade problemática. O dano dela não se dissipa, e em vez de o fortalecer, apenas o desgasta. Sem saber o que fazer, ele pensa se deve sair para descansar. Se ele iniciar outra rodada, a luta contra o chefe será inevitável. Além disso, a garota fera o alertou que seria perigoso não sair para reabastecer após a primeira rodada. Ele se lembra que seu plano é subir 6 níveis em uma semana, atingindo o nível 12. Para voltar seguro ao seu mundo, precisa subir de nível, então não pode ignorar o bônus de experiência. Assim, ele aperta o botão de desafio, reiniciando a área escura para enfrentar o chefe novamente. Lá fora, a garota fera se preocupa porque ele não saiu,